No ar, o nosso Hope Hour. Seja bem-vindo mais uma semana aqui junto com a gente. Como de costume, deixa eu mostrar a mesa aqui, que é o seguinte, é aquela que eu gosto, cheia de engajamento, cheia de seguidores. Tem muitos seguidores por metro quadrado aqui nesse espelho de vidro, não. Nesse estúdio de vidro. Nesse aquário. Nesse aquário de humor hoje, né? E aí, então, só tem gente engraçada aqui. Eu nem sei como nós vamos fazer pra controlar aqui esse negócio da piada. Uma piada não se controla, se ri, né? Então é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Mas, ó, meu co-host da semana, Igor Rocha. Fala, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Uma benção. O Igor é criador e tudo mais no Camelo, do Camelo na Agulha. E fala um pouco do camelo, pra de repente quem não conhece ainda. Tem alguém que não conhece ainda? O camelo é um animal com duas cocas. E que é muito difícil que ele passe na agulha. Bem, temos o canal Camelo na Agulha, que é inspirado numa fala de Jesus, né? É mais fácil o camelo passar pelo furo de uma agulha, que você encontra ali nos evangelhos. E o objetivo desse canal é usar o humor e a criatividade para passar mensagens importantes, que foi exatamente o que Jesus fez. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí mais pra frente. É o tema de hoje aqui também. Essa foi a ideia do canal. E tá no ar também uma temporada muito especial de um produto que chama Experimenta, na TV Novo Tempo. Exatamente. Também tá a primeira temporada ali do Experimenta, a primeira e única, né? Temporada do Experimenta, que tá passando na TV. E hoje eu trabalho no setor da web, no setor criativo da web. Inclusive, meu chefe está à minha direita aqui, gente. Se comporte, rapaz. Sem piadas hoje. Não, por favor. Sem Se piada comporta só sobre quando sair do estúdio de vidro. Aqui não precisa muito. Tá E a Brenda tá aqui com a gente de novo. Brenda já é parceira antiga aqui do NT Play, de tudo que a gente faz na web também, né, Brenda? Isso. Eu sempre sou convidada, né? Que eu acho que é aqui mais perto, mora ali mais perto, então é barato pra mim. Marromeno, né? Que é lá de Curitiba a pessoa. Joinville. A Joinville. Joinville, Santa Catarina, isso. Gente, eu sou baratinho também, tá? Pode me falar mais vezes. Chama Sara. Mas aí a Brenda, dá o seu arroba, Brenda, porque a Brenda Claro. faz um trabalho, trabalha também, né, junto comigo no Camelo na Agulha, mas tem também o seu trabalho como influenciadora no TikTok, no Instagram e tudo mais, era loira, agora está morena. Quer dizer, diferente. hoje eu descobri que era morena, estava loira e voltou a ser morena. Na Exato. verdade, é louro escuro, né? Na verdade, me falaram que eu sou loira castanha. Castanha que médio. chique. Um negócio assim. Médium? Não, aqui é outro lugar. Eu não tenho conhecimento suficiente pra chegar aí nesse tom de cor, mas se estão dizendo, é Se verdade. parece escuro, é moreno, tá? Ah. Então tá certo. Gente, vocês vão me encontrar lá no meu TikTok e também no Instagram com o mesmo @, mbrendamatos. Eu sou conhecida pela menina das dicas. Sim, eu faço resumos e dicas bíblicas pra você, pra facilitar o seu estudo da Bíblia e você fazer isso com mais vontade, com mais vigor. Principalmente as meninas amam, que é aquela coisa de post-its, Sim. vários lápis. Muito legal. Enfim, é muito massa. Ela tem uma Bíblia que é É deste menina tamanho. da Bíblia A gente gordinha. é a Bíblia gordinha, isso mesmo. Cadê? Não Foi trouxe a legal. Bíblia? Não, aquela lá, ela vai ficar num museu agora. Não que ela pode tá mais. se desmontando já. Eu já vi pessoalmente, já tive o prazer. Eu não tive o privilégio. Daí agora ela tá lá. Mas eu tô fazendo uma nova já, ela já tá ficando gordinha, tá ficando bem legal. E esse é o projeto que tem lá no Instagram, né? Então eu vou fazendo os resumos, a gente vai fazendo juntos. E a minha Bíblia nova, que é uma Bíblia Note, tá ficando gordinha também. Então a galera reposta lá, Projeto Bíblia Gordinha. Eles fizeram uma tag, gente. É muito bizarro como a galera, uma comunidade se monta, assim, sabe? E daí eles fizeram o Projeto Bíblia Gordinha. A gente tá caminhando aí com esse projeto bem legal. Teremos novidades também. Muito bom. E também Matheus Ferreira, que a primeira surpresa é o Matheus ter conseguido caber aqui dentro desse estúdio. Sim, de abaixei o banco aqui no máximo. vidro. Sim, porque o rapaz é alto. Como vocês podem ver, ó, o meu único que tá É mesmo. aqui no máximo. É. Você tem Acessibilidade, quanto de né? altura? NTPI. Hã? 2 metros. Gente, porque assim, as pessoas... Vamos falar sobre a altura do Matheus, né? Por que não? Vamos botar em pauta, Vamos botar em né? pauta. Quase ninguém fala sobre isso. Né, imagina. Porque as pessoas encontram comigo que não me conhecem pessoalmente e elas acham que eu sou menor do que na verdade eu sou. Elas falam, nossa, como você é grande, na televisão não parece tudo isso. Comigo também. Então, só que assim, eu tenho 1,85 m, né? Você é alto. Então, mas aí é raro eu conseguir. Sempre eu olho pras pessoas, ou as pessoas estão aqui na minha altura,
ou as pessoas estão um pouquinho aqui embaixo. Então é raro encontrar alguém que tem que falar, oi, Matheus. Aí hoje bom? pra Como falar é que tá?" comigo. É, cara, o Matheus é muito grande. Inclusive eu sempre falo, eu tenho 2 metros de altura na internet e tal, todo mundo sabe. Só que as pessoas acham que elas não conseguem materializar 2 metros de carne na frente. É muito Muito bom. E todo mundo sempre fala, nossa, eu sabia que você era alto, imaginava que você era alto, mas não tanto. Falei, sou muito Então, alto. tá tudo meio equilibrado, né? Tá quase o tamanho da Brenda ali, ó. Porque colocou a cadeira numa altura assim. É, Meu eu não me pezinho aqui estiquei embaixo tanto. tá balançando, gente. Ela falou, eu não passo por isso. Acho que... Mas além de uma pessoa alta, Matheus tem mais. Sim. Ele é cantor, é fotógrafo, ator e também um influencer cristão. Ator, Ah, tá colocado. botaram aí, mas foram legais. Entendi, foi só De bacana. nada assim, não é. Não. E tem mais uma outra polêmica que eu queria jogar aqui, que é o seguinte. O Matheus é campeão de uma temporada super especial do Bom de Bíblia. Olha, eu Eu não tava quero falar querendo sobre falar sobre isso. Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Olha a Brenda. Contendas, assim, uma hora Não, dessa. eu tô falando que o Matheus ganhou a temporada. Eu não estou falando que ganhou da Brenda essa temporada. Então, mas uma coisa leva a outra. Porque a galera sabe que influência não tem esse QI tão elevado assim. Que isso, claro que Eu sim. sou Eu te advogada. carreguei comigo. Cuidado que o processo vem. Brincadeira. Mas foi bem legal. Ah, teve um pouquinho de sorte, né, Brenda? Fala um pouquinho pra galera. Eu não quero... Não. O Matheus, ele foi muito bem na temporada ali. Arrasou mesmo, eu preciso ser obrigado. sincera. Eu perdi pro Paulo, que é a pessoa que Pro Paulo? não tava... Nossa, você viu o tom? Eu vi então, eu uma senti. dosezinha de... Mas acho que é um pouco de coisa mal resolvida, entendeu? Assim. caí em todas, entende? É o que mais me deixa triste. Que Entendi. ele Manipulou. dava olhares Ele te assim. manipula. Lá, Ele, deu. é que ele é psicólogo, então ele entrou na minha mente e Mas ele você é ganhou. advogada, Brenda. Mas Mas ali, nessa Não, tá hora, tudo né? bem. ali não dava. Quando coloca aquela musiquinha Cara, e o leite trava. entra, Tá, então vamos falar sobre isso, porque assim, talvez vocês não tenham assistido, mas eu participei da temporada Cantores e Apresentadores. Aham. E perdi pra Cíntia Alves, né, que foi a campeã do negócio. É muito... Pelo menos você perdeu pra campeã. É eu que Olha me aí. salva. Assim, Carrega, eu teria perdido peso também, eu acho, mas aí eu perdi pra campeã, foi ela que me eliminou. Mas foi na primeira temporada, na primeira... É que era de que você não fez essa Assim, pergunta. porque dentro de mim, qual era o meu objetivo? Passar da primeira fase. Passou da primeira fase, beleza, cara, já carrega uma coisa e tal. É, Aí eu eu já fui não- indo, fui indo. Eu já não estaria passando. E engraçado, porque as fases, eu, assim, modéstia à parte, eu ganhava com uma Com folguinha. facilidade, sei. Na final, cara, não sei o que aconteceu. Acho que quem vê de casa acha até que foi uma coisa meio manipulada. Não foi. Foi muito acirrado. O Paulo tava ganhando de mim, acho que em quase todos os programas, né? E aí, na final, eu consegui empatar com ele na roleta bíblica. Porque assim, eu decorei muito versículo. E aí, consegui empatar com ele. E a gente foi pra um jogo, criaram um jogo novo lá na hora, um bate e volta. Aham, E aí ele falou uma coisinha errada. E eu ganhei. ganhou, muito bom. foi no erro do colega. Eu acho que foi tipo, lugar. Ele falou Efésios ao invés de Éfeso. Entendi. Éfeso, né? Sim. Uma coisa assim. Não, Gálatas. Nossa, que errinho Sei lá, bem foi um- bobo, assim. Não, É. eles são assim, faca na caveira. Mas eu só me fiz essa exposição aqui porque, cara, a Brenda me deu um gatilho. Essa musiquinha do Bom de Bíblia, ela é um negócio... Você que assiste em casa, dá aquela alegria. Será que vai errar? Será que não? Quando você tá no estúdio, você fica desesperado. As coisas parecem assim, ó, que somem da Eu sua fiquei com dor de cabeça. barriga. Eu tô Teve um intervalo que eu falei. Nossa, não, mas foi cara. literalmente. Teve um intervalo que eu falei, gente, eu vou ter que dar uma saidinha. Eu fui no banheiro. Eu também. Não, e Dando talvez novo tempo. possa ser que tenha gente que não entenda o que é o Bom de Bíblia. O Bom de Bíblia é um jogo de perguntas e respostas. Isso. É um show do milhão bíblico. Posso falar show do milhão aqui? Pode. Isso, Tá na moda agora quem quer ser um milionário, né? Porque o Hulk colocou no programa dele. Ah, é, o eu não mesmo assisto, formato. eu não né? assisto Globo. Tá. Eu acho que, seria, Parabéns. acho que seria mais um torta na cara do que um... É, Passa ou talvez repassa, uma, né? talvez Passa ou uma repassa, junção uma disso, é. Meu, Mas enfim, muito massa. continua. Então, Não, e é é um isso, programa... só que com perguntas bíblicas. Então vai um contra o outro ali. Cara, fazendo é uma perguntas. pressão. E a pessoa tem que ser muito boa de decorar também. Porque Isso, tem tem essa- muita pegadinha nessa coisa de você ter que decorar nomes de cidades. Não é o contexto, a coisa. Você tem que saber muito bem. E a Cíntia tem uma memória
cara, de tartaruga, como dizem. É impressionante. Não esquece. Mas a nossa temporada foi super divertida. A Cíntia diz que por onde ela passa cantando, o pessoal comenta. Foi qual o Então, livro de vocês? Que massa. Que era principalmente pra cantares, que eram as cantadas de Salomão. A gente tinha que adivinhar qual não era a cantada de Salomão ou de cara. Sulamita. Eles fizeram esse Que quadro demais. genial, assim. Sim, foi a genial. musiquinha muito Que boa. massa. E as perguntas, né, e tal, era mais de Jó, né? A maioria, a grande maioria. Mas é um grande incentivo, assim, pra gente estudar a Bíblia, né? Nossa, porque faz a gente pensar, cara, eu preciso saber mais e tal. Eu sei que é um programa de muita audiência na Novo Tempo, tá disponível aí, né, no NT Play. Tem a temporada deles, que não tá no ar agora na televisão e tá toda lá no NT Play. Tem essa que eu falei, minha com a Cíntia lá. Mas a sua já era tipo TV colorida na sua época? Nossa! Que isso, ataque assim. Matheus, tá- quando o programa estreou, já era colorida a televisão. Era, né? Era. Novo Tempo não pegou a fase. Não pegou essa Branco. fase. 9h40 Sorte já é tá sua. É. Brincadeira. Brincadeira. Ó, tu chamou um comediante aqui, eu tô pois exercendo é. meu papel. Tá certo. Agora eu tenho que começar a exercer o quê? O de cantor? Qual é o próximo? Ator? Vamos fazer o ator pra valer, o negócio que entrou aqui no roteiro? Do que do ator? É, E aí você quer que seja o quê? Mais eu sei lá, amigo. sério? Tal. Ah. Pode ser. Não, vamos A descontar. animação engraçada não foi muito legal pra Cara, você, os né? diretores aqui, porque tem acho que 2 lá hoje dirigindo esse negócio, eles são muito gente boa, porque a gente nem entrou no tema, eu acho que a gente tá uns 10 mil. Quanto é aí? Enrolando. Nós estamos falando de Bom de Bíblia, que não estava no roteiro. Mas é que agora vocês cortam, gente, na edição. Não tem Corta nada. 11 minutos. Falou com um pouquinho de rancor aqui, eu senti 11 minutos. Mas assim, eu tenho um pouco de TDAH, com certeza, não sei vocês. Aí junto uma galera, assim, se Sei. distrai, vai... E é Como isso. chama aquele negócio que troca a letra às vezes? Dislexia. Eu acho que eu tenho um pouco. Eu acho que, na verdade, a gente é muito acelerado e daí acaba tendo isso. Porque dislexia é serião, gente. Tipo, é as sílabas, não Mas são eu acho só que eu as tenho, letras, mas eu acho que eu assim. tenho um pouquinho. Bem, eu leve. ouvi dizer assim que a... Chama Daniel Lidke, que tá nessa É verdade, ele tá falando sobre sobre isso, né? É. Mas eu ouvi dizer assim que pessoas criativas, elas... Todo mundo tem um repertório mental, né? Todos nós temos um repertório mental. Por exemplo, como é que isso funciona? Sei lá, você tá andando com uma criança e a criança... Você aponta pra um cachorro e fala um au-au, olha o au-au ali. E aí você mostra outro au-au, o terceiro au-au, o quarto. Na quinta vez ali, a criança ali, 1 ano e alguma coisinha, vai apontar e vai falar au-au. Então ela viu ali pelo padrão, reconhecendo padrões, pela orelha, pelo focinho e tal. Isso daqui é um au-au. E nós temos um repertório mental. As pessoas criativas, como elas estão criando mais, elas estão sempre tendo novos repertórios mentais. Então isso faz com que você elimine coisas que você não está utilizando com mais facilidade. Então você tem mais dificuldade assim para aprender Memorizar. uma atenção ou para resgatar uma Gente, eu memória. lembrei muita coisa. Eu já fui bom em matemática um dia. Cara, Um dia. então é por isso que eu não sei. Caiu em agir. desuso. Mas diz aqui no meu roteiro que você faz ciências contábeis. Fiz. Faz porque eu botei que terceiro grau não concluí, né? Mas no caso eu já fui jubilado já. Você travou. Jubilar. Jubilado. Sabe o que é jubilado? Assim, Sei. tu não tem mais a chance, acabou. Entendi. Vai ter que começar Muitos tudo de anos. novo se quiser. Mas não quero. E aí não vai ser ciências contábeis. Com certeza não. Foi um surto, assim, Acontece, amigo. maturidade, sabe? Sei. Enfim. É que Eu a gente passei na precisa. faculdade e falei assim, passei e vou. Aham. Aí, fiz Débora 4 fez... anos. Débora. Nossa. A Brenda fez direito. Fiz. Agora, se tu me Teve pergunta coragem sobre de terminar? qualquer lei, sim, passei bom. na ordem, tudo Olha, certo. tá Você bom. passou? Eu passei. Menina. Amigo, pra você ter uma noção, é que a pessoa não acredita em si mesma, né? Gente, isso aqui pode comer de verdade. Eu acho tá? que eu lembro, foi perto da época do Bom de Bíblia. Então, foi. Eu O lembro. que foi que quando- rola? isso, então, ela A tava Novo preocupada. Tempo tá inteiramente ligada a essa fase, tá? Porque o que acontece? Eu fiz a prova, a primeira fase, sem estudar nada. Tipo, só com conhecimento da faculdade, assim, fui. Da primeira tentativa, porque a partir do 9º semestre tu já pode prestar a ordem, né? A ordem dos advogados. E daí fui lá, prestei a prova, falei, não passei. Cheguei em casa, comecei a contar. Aí, claramente, por isso que eu não fiz matemática, que eu contei 36 e precisava de 4 passos. Só que daí, beleza, a vida continuou. Falei pra minha família que eu não tinha passado. Eles, não é a tua prioridade agora. E daí vim pro Anjos da Esperança, que foi a primeira vez que eu vim aqui pra Novo Tempo. Conheci uma galera, conheci o Wagner, enfim, a gente fez um programa bem legal ali. E daí, voltando... E daí vem a fofoca, né? Que a gente entra. Voltando dentro do carro aqui da Novo Tempo, a gente indo pro aeroporto, todo mundo junto. A galera no grupo da faculdade. Brenda, saiu o resultado e tal, tá lá a lista. Eu,
Vamos ver quem é inteligente, quem é burro nessa faculdade. E comecei a olhar o nome da galera. E daí eu, fulana passou, que maneiro. Daí, continuei olhando, Brenda de Matos. Eu falei, esse é meu nome. Não é possível que... Então, e fui tipo, literalmente olhando número por número, porque tem teu nome e tem um númerozinho de inscrição, né? Aí eu, não, pode ser outra Brenda. Aí eu não vou cair nessa, né? Olhei e era eu. Mas das duas, uma. Sim, Ou esse é você é meu ruim de matemática e não tinha contado direito, ou quem avaliou sua prova é ruim de matemática e te aprovou. Eu espero que seja ele. Né? Contou. Enfim, aí, no final, é que às vezes tem alguns recursos. E daí, com os recursos, algumas questões, anuladas, elas validam, né? ou são anuladas. Então, no final, eu passei com 40 na risca. Olha que... E daí, eu fui lá, olhei, enfim, passei. Aí morreu de estudar pra segunda fase. Aí, comecei a estudar. Ah, são duas. E nisso, eu fui convidada para um outro programa aqui, que daí foi o Bom de Bíblia. E daí, beleza, fiz o Bom de Bíblia, estudando pra caramba, tanto pra OAB, fazendo TCC, estudando pra Ordem. Tipo, tava louca, assim, né? E produzindo conteúdo pra internet. E daí, quando eu fui ver, voltando daqui também, a gente tinha se conhecido. Pela segunda vez a gente tinha se visto, eu e o Matheus. Voltando no carro de novo, eu vi que eu tinha sido aprovada. Chorando e tudo, nossa, O Matheus super no feliz. carro? Não, ele não tava no carro, foi tava quando só vocês eu, conheceram. né? Uhum. Aí, mas enfim, tudo intimamente Você viu que eu não ligado. respondi, né? Porque eu não tava lembrando. Não, ele não tava. Não, Foi não no tava. dia que a gente- Se ela Não. falasse tava, você acreditava. Com certeza. E a Balança, eu vou discordar dela aqui ao Claro, vivo, né? jamais. Sim, chorando a beça, caramba, até deu um lencinho. Aí, Um abraço. ela aprovada, eu falei, você quer ser advogada ou participar do Camelo na Agulha? Escolha. E hoje ela faz parte do Camelo na Agulha. Você vê que coisa, foi desse jeito, né? Porque a gente já vem falando sobre decisões Até erradas, parece, né? eu tenho É, humor. Isso que a gente tá falando, na verdade, desde que esse programa começou. A gente tá fazendo aqui graça um com o outro e tal. E, aliás, antes de começar, né? Até quando a gente já se encontrou aqui no estúdio. Porque é muito natural, eu acho, da personalidade de vocês. E todo mundo aqui trabalha contando história de algum jeito, né? Em alguma linguagem é contar história. Aham. E isso é bíblico. O Igor até comentou aqui logo no início sobre esse esquema de onde surgiu o camelo na agulha, né? Então já vem de uma parábola, uma analogia que Jesus colocou na Bíblia. Como é que era isso lá no passado e como é que é isso hoje, fazendo esse conteúdo cristão, né? E colocando histórias, criando histórias, falando colocando humor baseado numa história que até já existe. Como é trabalhar com isso pra vocês? Bem, deixa eu falar uma coisinha a respeito dessa questão do camelo na agulha. Independente do lugar, dependendo do lugar de onde você está, seja a época, seja geograficamente, as sensações elas mudam. Aquilo que é extremamente sensacional para um brasileiro, incrível, para um brasileiro, para um americano, é diferente para um indiano, para um japonês. Por exemplo, eu estava vendo cenas de filmes que fizeram muito sucesso, filmes da Marvel, que fizeram muito sucesso no mundo inteiro. Aí teve aquele lá, o Vingadores, né? Aquelas guerras lá contra o Thanos, o grande vilão. E aí, uma das cenas mais incríveis para todo mundo que viu aquele filme é a cena em que o Capitão América consegue pegar o martelo do Thor, a Mjolnir, né? E aí o pessoal assistindo o filme vai à loucura e tal. Tem essa cena, tem o momento do estalo. Na Índia, o momento mais incrível de todos os filmes é o momento em que o Doutor Estranho, ele mexe na joia lá do tempo e aparecem vários braços assim atrás dele. E aquilo ali é uma referência clara a uma deusa indiana, que é a deusa da guerra, né? Uma 33.333 deuses que existem na Índia, né? Um deles. E para o indiano, aquela cena ela é sensacional. Então, no momento bíblico, quando Jesus fala algumas coisas, quando em Atos Lucas escreve alguma coisa, existem falas que para aquela época era muito engraçado. E para aquele período de Jesus, a comparação ou o exagero era visto como humor. Uhum. Então, por isso que quando eu pergunto para Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Então, é engraçado quando ele fala isso, 70 vezes 7. Porque é muito. Porque ele podia dizer bastante, Muitas perdoe vezes. sem parar. Infinito. Aí ele fala assim, vou dar um número aqui, 70 vezes 7. E aí as 490. pessoas provavelmente Mais sorriram. precisamente.
Pronto. Então, bastante. Eu vou fazer As a pessoas conta provavelmente aqui pra saber sorriram se- ali. Vai fazendo a conta aí por enquanto. Mas o camelo, ele é um animal muito comum ali naquela região. É tipo cachorro caramelo. Eu não sei se já tipo um cachorro apareceu caramelo, no- porque camelo é que ele é um animal muito grande e desengonçado. Você é uma pessoa alta. E desengonçado. Você é desengonçado Uhum. também? Eu não queria falar, mas eu perguntei, né? Não, eu é o- achei é legal o que você combo, colocou né? em tom de pergunta. Foi bacana. Você é uma pessoa alta. Ele Você deixou. é Eu desengonçado. ter a oportunidade de entregou. mentir, né? É, mas Assim, você se não, entregou. claro que não. eu sou- Mas ele é um animal muito grande, normalmente um animal, os camelos. Não era fácil ter um camelo, né? Também, era um animal caro. E aí, um animal muito difícil de se caminhar com ele. Imagina ele nas ruas estreitas ali de Jerusalém, você passar com o camelo com uma cesta desse lado, outra cesta desse lado, coisa em cima. Então, em alguns momentos, para passar em alguns lugares, era necessário ajoelhar o camelo, tirar as compras de cima do camelo. Então, era uma cena natural, era uma cena do cotidiano. Então, Jesus ele pega a cena do cotidiano, que as pessoas já eram acostumadas de ver como que era o processo de um camelo no meio da cidade, e ele diz, olha, é mais fácil o camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí as pessoas provavelmente sorriram, acharam interessante ali aquela cena, e ao mesmo tempo eles vão entendendo. E aí eles falam, eita, e agora como é que a gente faz para ser salvo? Dá tudo que tem. Porque na minha cabeça que o jovem rico que fez a pergunta, ele tá salvo. E agora como é que faz para ser salvo? Ele diz, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Uhum. Então comigo você vai conseguir passar. Você vai conseguir entrar. Então, o humor, ele é muito sutil nessa época de Jesus, mas ele é usado com um fim. Não é usado... O humor, ele não tem o fim em si próprio. Não é só para fazer graça o humor de Jesus. Jesus, ele não era um comediante, não é? Mas ele usava o humor como uma ponte para passar uma mensagem importante. Isso que o Igor Exatamente. disse que mais me chama atenção é, Jesus usava coisas do cotidiano. E a gente vê que o que mais engaja hoje, o que é mais engraçado, é você trazer algo do cotidiano e daí as pessoas se identificam e aquilo Exatamente. é altamente compartilhável. Então é tipo, tu ri quando tu fica bravo quando tu bate o dedinho na quina. Quantas vezes a gente já viu as pessoas reagindo e fazendo vídeos sobre batendo o dedinho na quina, tipo, 5 reações de quando você bate o dedinho na quina. E tu vê até o final, porque tu quer ver a tua reação ali no meio. Então, a questão da identificação é algo que o humor traz muito. E daí, quando você pega algo que é altamente identificável, que todo mundo tem parecido, e daí lá no final tu pega e pum, faz uma quebra, que é exatamente o que Jesus faz, falando sobre grandes números, enfim, aí você fica, "Ah, isso aqui é engraçado. E daí você ri espontaneamente. Então, eu acho que essa é muito legal, né? Exatamente. Ele dava esses desfechos, né? Então, assim, ele prendia a atenção das pessoas falando sobre o camelo, né? Passando uma agulha, e no final ele falou, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, isso prende muitas pessoas, né? E a produção de conteúdo é exatamente o que você falou, é o que eu iria falar. As pessoas se identificam muito, né, com essas situações do cotidiano. E o humor tem muito disso. Então, se eu falar o que eu vou falar aqui, eu vou estar repetindo o que você já falou. Perdão, Vamos para a próxima pauta. Perdão, eu peguei a fala do Matheus. Nada, eu achei, inclusive... Mas vocês usam também o humor para pregar da palavra, né? Sim, Alguns deles é de humor ou não? Cara, o mais bizarro, assim, é que eu tenho 2 vídeos que passaram de 1 milhão. O Matheus tem vários, mas enfim, eu vou falar de mim agora. Minha vez. Dois que... Só 2 que passaram Mas de no 1 Instagram é milhão. difícil passar de 1 milhão. É, e é do Instagram que passou, É, você é. acredita em mim? Nossa Senhora. Engajada. Mas os 2 que passaram de 1 milhão é exatamente nesse caminho da identificação. O primeiro é claramente humor, é aquela, onde nós chegou, valeu a pena. Aí você pegou a E música. aí eu entrando no céu com os meus amigos e, tipo, o fundinho de E os tela. amigos cantando Onde Nós Chegou. Exatamente, valeu a pena esperar, né? Que é toda que aí a gente faz alusão à trajetória do cristão, que nem sempre é fácil. Então, foi altamente compartilhado, a galera gostou muito, e esse foi o primeiro que deu um grande número de visualizações. E o segundo, daí é até uma afronta a mim. Ixi. Que daí eu até fico um pouco triste se compartilharem. Mas ainda assim estão compartilhando a palavra de Deus, né? Fala qual que é. É um que eu fiz parceria com o Camelo, Ah. que a gente fez Desculpa. a collab lá. E, enfim, a gente tem um produtor ali no Camelo e ele fica tipo, Brenda, você tem que entregar seu vídeo, viu? Tá no dia de entregar o vídeo. Tavinho, é nóis. E daí, enfim, ele fica lá pedindo pra gente. E naquele dia eu tava muito cansada. Eu tinha feito um propósito com Deus que eu ia escrever meditações às 5 da manhã.
E que daí depois eu ia trabalhar. E eu trabalhava muito longe da minha casa, então eu pegava busão pra ir pra lá, malhava, voltava super de noitão e eu cheguei, tipo, 9 horas em casa. Peraí, o propósito era você acordar, 5 horas. escrever uma meditação. Meditação, fazer o meu devocional, né? E daí, nisso, depois voltar do trabalho, enfim, da rotina do dia a dia. E o Tavinho, Brenda, o vídeo, hein? Esquece não. Pode deixar. E daí eu lembro que eu tomei banho, assim, tava de pijama. Um pijama que eu tenho que é compridão, assim, daqueles americanos, sabe? Que fecha assim na frente. E daí, tinha lavado o cabelo, assim, sabe? E daí o Tavinho, Brenda, faz o vídeo. Vou fazer, então. Aí eu, cara, eu vou fazer o que eu gostaria de ouvir pra me ajudar nessa rotina. Então, eu expliquei como eu faço o estudo da Bíblia e como eu tava encaixando isso na rotina tão corrida e difícil. Eu acho que eu vi esse vídeo, você gravou vários de Não. na cabeça. Não, é só esse mesmo. Eu já vi esse vídeo. É que eu não ia ter coragem de fazer vários assim. Sei. Aí, enfim, postei. E eu lembro muito bem que Mas o que é que você faz? E eu nem pensei nisso, mas que as pessoas normalmente estudam a Bíblia delas com pijama também. Ou Eu acho que é exatamente por conta dessa simplicidade, assim, Exato. vou fazer aqui como eu realmente faço, do jeito que eu É. realmente sou, e isso acaba... Tudo que Olha não é na muito cabeça, produzido assim, no sem- Instagram, acho que vai melhor assim. porque Mas é mais agora, orgânico. o Igor colocou um ponto aqui, né, de que o humor é usado como uma ponte e tom mais engraçado pra poder chegar na pessoa. Imagino que quebrava uma gelo. barreira, quebrava Nossa, um certeza. gelo, e aí ele conseguia realmente Sim. falar o que ele queria. Não tem no público cristão uma dificuldade de conseguir entender, porque parece que tá misturando o santo com uma coisa que é profana, e fazer piada não é coisa de Deus, né? Então, eu achei que isso seria mais complicado no começo, né? Brincar com essas coisas e tal. Mas eu acho que também o algoritmo é muito inteligente. Então, ele geralmente entrega para as pessoas que vão entender o seu conteúdo e que vão gostar do seu conteúdo. Então, assim, eu não tenho muita gente comentando, tipo, tá brincando com a palavra de Deus, ou se sentindo ofendido com por exemplo, quando eu zoava baterista, filho de pastor, eu zoava a beça na internet, essa escória da brincadeira. Então, eu ia aos pouquinhos. Aí eu vi que o pessoal foi gostando, que eu podia brincar, que não tinha problema. Aí eu fui pegando mais pesado. Então, assim, claro que a gente cria o nosso senso, assim, do que a gente pode falar ou não na internet, né? O Espírito Santo também tá sempre ali, ó, convencendo do que eu posso ou não falar. Enfim, mas a internet também sabe pra quem ela vai entregar, entendeu? Então, raras foram as vezes que eu tive algumas Hate. críticas. O hate, o famoso hate, né? Selamento. Várias vezes. Uma vez que tive foi justamente porque eu fiz um vídeo em collab com um Crente Sincero. É um Instagram bem grande, era meio complicado, assim, línguas estranhas. Aí o pessoal não gostou muito. Aí eu recuei, não, beleza, não tá mais aqui quem falou. Enfim, mas a gente vai criando Aham. descobrindo a linha tênue das coisas. Essa coisa assim, do né? teste, porque é uma linha tênue também mesmo, né? Sim. E eu digo isso não só falando de humor cristão, mas de vez em quando tem uma piada de humoristas comuns, onde eles também perdem a mão, aí vem um processo, aí vem gente que ficou ofendida, e tem essa coisa que ficou muito conhecida quando virou até piada em cima da piada que não deu certo, naquela época, lá em 1840, que o Rafinha Bastos fez uma piada lá Não era com nascida, sim. então. Com a... No começo do cancelamento. acho que talvez foi o primeiro grande cancelamento, Foi com né? a... Primeiro, A Vanessa Vanessa? Camargo. É. sim, mas... E ele era uma pessoa... foi eleita a personalidade mais influente do Twitter no mundo. Nossa. Pela quantidade de seguidores e Sério? engajamento que ele tinha na época. Uhum. Eu considero uma piada de bastante mau gosto. E aí ele foi canceladaço, né? Perdeu o contrato, e perdeu seguidor, e perdeu o lugar na bancada de um programa de televisão importante na época, que era o CQC. E aí que vem a história de qual o limite do humor. Irritados porque na cabeça deles... não se deve discutir limite do humor, porque não é uma coisa que pode ter limite. Quando você coloca um limite, você já não possibilita que seja engraçado, e o engraçado é não ter limites. Mas aí a gente vem num momento que como o Igor falou, de que na época de Jesus, quando exagerava era uma coisa engraçada, a gente viveu uma época... Será que vocês viveram? Talvez. Eu vivi, muito fortemente. Mas assim... rir da coisa que o outro é ruim ou o outro considera feio e tal, diminuir o outro. De algo ruim.
Mas certa aí, forma. quem é o motivo da piada, às vezes não tá Então, geralmente gostando. eu trago pra essa é mim. uma questão Eu sou o motivo da piada. Então, tipo, o pessoal adora quando eu falo de alguma coisa que deu errado, ou eu apertado Sim. num ônibus, ou no avião. Então, eu sempre tento ser o objeto zoável. Eu Cara, me zoo, eu que aí me sinto não vai ter apertado hater, no né? avião, Quem que vai imaginei. militar em cima de mim? É. É que é uma percepção sobre você, né? Quando a gente leva essa questão do humor sobre outra pessoa, a gente tem que usar a regra dos 5 minutos. Não sei se vocês conhecem a regra dos 5 Não minutos. conheço. Não conheço, Acho que não. explica. Você tem 5 minutos pra explicar. Exato. Mas é isso. A regra é Você acertou. autoexplicativa. Você tá apontando algo que a pessoa pode mudar em 5 minutos? Se ela pode mudar aquilo em 5 minutos, então tá tudo bem você brincar, porque ela vai ter como organizar Entendi. aquilo psicologicamente na cabeça dela. Agora, se é algo que ela não pode mudar em 5 minutos, digamos, cara, já não é de bom tom, entendeu? Então, é nesse sentido. Dá pra mudar? Ok, dá pra mudar. Ah, fulano, tu tá com um negócio no dente. A pessoa vai, hahaha, e tirar e pronto, Isso faz acabou. sentido, é verdade. Não, Nossa, eu nunca ouvi essa regra. Isso, agora que a Brenda falou, eu já ouvi em algum lugar, realmente faz muito sentido. Porque essa piada que eu tô falando lá do passado era isso. Era o gordinho, era uma pessoa homossexual, É o gigante de 2 metros de altura. gigante de 2 metros de altura. Que Você não tem pode como cortar mudar as isso em 5 pernas. minutos? Não dá pro Matheus mudar Talvez isso em numa 5 cirurgia. minutos. Vai ser muito invasivo. A loira burra, né? Então Não era sei porque apontou Apontou pra mim. que ela não é nem loira e nem burra. Não, é que ela é ex-loira. E Eu tenho umas mechas ainda, eu entendo. Tá. Então era Dá esse pra mudar tipo... dá pra mudar em 5 Será que o minutos. camarim lá resolve isso em 5 minutos? Não sei. Então, mudou muito o tom da piada. Mas mesmo assim, quando a gente traz isso pro universo do cristão, tem esse lugar, né? Eu acho... Desculpa. Pode falar. Não, eu só ia concluir. Eu acho que o humor, ele rompe algumas barreiras, assim, limites. Ele passa um pouco dos limites. Agora, até aonde você pode passar, por exemplo, no caso do Rafinha, ele ultrapassou absurdamente. E aí causa essa estranheza. Mas acho que o humor é justamente ser reverência, de você falar algo que talvez não caberia muito falar. Mas eu não tô falando nem no sentido ruim, não. Eu entendo que o meu humor é um pouco mais irreverente na internet, porque eu falo coisas que às vezes, tipo, caraca, ele tá falando isso, entendeu? Tipo, sei lá, eu ter sentado do lado do banheiro no ônibus, e aí eu percebi que a pessoa tava fazendo o número 2, que veio um cheiro não muito legal. Tipo, se falar isso na internet, é de bom tom? Às vezes não, mas é isso que às vezes é engraçado, entendeu? O story foi bem e tal, que o pessoal compartilhou e tudo mais. Então, acho que o humor tem isso. O primeiro que o humor te permite você brincar um pouco mais com essas coisas, as pessoas não vão levar a sério. E eu acho que você pode ultrapassar algumas barreiras, mas óbvio que com alguns limites. Apresentado, que a gente consegue perceber, ele é um humor inteligente. Ele não é um humor apelativo. Às vezes você chega assim, cabeção, e é um humor apelativo. Você tá forçando a barra ali pra conseguir fazer graça. No Nordeste, a gente tem uma expressão pra isso, que é gaiato. A gente fala gaiato. Sim. O gaiato não é o cara engraçado. O gaiato é o cara que faz bagunça ou ele perturba o outro pra forçar a graça. Na Bíblia, a gente consegue perceber um humor sutil, mas extremo. Então, Jesus, ele tá falando e, de repente, ele tá falando, cara, tu quer julgar o teu irmão? Tira a trave do seu olho, só que você entende, cara, existe algo muito maior em mim que eu preciso retirar de mim pra depois tirar do outro aquilo que é pequeno. E aí você sorri e fala... e aprendi. Entende? Você tá sorrindo e você aprende. Então, tem uma parte em Atos capítulo 12, que, gente, eu li e eu gargalhei de rir. Achei muito engraçado, muito engraçado. É um momento em que Paulo ele é preso. O Herodes ele tá prendendo vários judeus, que ele tá irritado, e vários cristãos, e os judeus estão achando isso interessante. E aí ele aproveita e prende Paulo, prende Pedro também. Quase um trava-língua. Não, é um trava-língua. Pedro que prendeu, Paulo que prendeu, que tava preso como... O peito do pé de Pedro. E aí, o Pedro lá, preso, tira ele e tal. Quando ele chega no portão, ele bate no portão, e aí uma menina chamada Rhoda, ela aparece pela única vez em Atos. Ela vai no portão. Ela não abre a porta. Ela não abre o portão, cara. E aí, isso é um humor muito sutil, só que extremamente engraçado. Quando você para pra imaginar a cena, imagina ela felizona. Pedro tá... De Didi, Então é tá isso. ligado? Só que você vai lendo Trapalhões. e você percebe que Lucas escreve, ela ficou tão alegre que ela fez isso. E aí você vai achando engraçado e você vai aprendendo ao mesmo tempo. Então, eu imagino que o limite do humor do cristão
ele deve ser Isso é um pensamento meu, tá? É o que eu tento fazer. Falhe algumas vezes, mas eu tento fazer isso no Camelo. Eu uso o humor como uma entrega, como um caminho, como uma ponte. E aí chega um determinado momento que eu não brinco mais. Por quê? O apelo, o momento em que o evangelho chega, ele é um momento que não cabe a mim, é o Espírito que faz. Então, se vai ser engraçado para a pessoa ou não, aí é com o Espírito. Então, eu entrego a mensagem, e aí no momento que eu falo, ó, aceita Jesus Cristo, Jesus é seu Salvador, e etc., perdão, e de vários esses temas, aí é com o Espírito. Então, eu acho que o humor ele deve servir como um caminho para que a pessoa possa receber a mensagem. Agora, a partir do momento que a mensagem chega na pessoa, aí já não se brinca mais. Eu não gosto muito de brincar com Deus, ou com o nome de Jesus, ou com essa parte do encontro do divino com o humano. Eu acho que nesse momento aí eu prefiro evitar brincar. Então o humor é mais usado como uma ponte, né? Uma entrega. É a quebra no início, né? A gente consegue ver isso com os vídeos do Camelo. Então, os dois que eu mais gosto são os meus favoritos. Os meus favoritos são o do momento em que tem aquele diabo com o Paulo, sabe? Que tá ali atrapalhando. Então, ali, a gente vê como se fosse da perspectiva do inimigo. Só pra contextualizar vocês, Aprendiz de Tentador. É um esquete que é um tentador que tá começando a tentar, tá? No ele é todo... E um tentador que tentou os grandes profetas e tal. E aí, o tentador mais novo é baseado naquele livro Cartas de O Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Sim. E aí é baseado nesse livro, essa esquete, né? Que Aí ela é muito boa, porque tu consegue ver a perspectiva de que Deus é tão forte a partir... que tem um momento, isso a partir da visão dele. Então, ele tem medo. Ele, agora vai entrar o grandão e não sei o quê. E daí, fica tipo, ele vai legal. orar. Tem um momento em que o personagem, ele tá sendo tentado, né? Aí tem um momento que o personagem começa a ficar sério. E aí, o que tá aprendendo a tentar, ele, cuidado dele, vai orar. Ele fica desesperado. Não deixa ele orar, não deixa. E aí, a mensagem é entregue ali de que... etc. Então, é muito legal, porque a gente vê o caminho contrário. Normalmente, a gente tá acostumado com a luz da palavra, né? Que a gente vê o forte sempre vencendo. E ali a gente vê o momento da tentação e a perda do inimigo. Então, tu fica, perdeu, palhaço. É engraçado. Plot twist. Exato, o plot twist, é isso mesmo. É a quebra da perspectiva que a pessoa imaginava. E o outro que eu gosto muito também é do CRM. Não sei se o Matheus sabe o que é isso. É os apontamentos que a gente tem. Conselho Regional de Medicina, isso não. Não. Beleza. É comunhão, missão e eu não sei. Relacionamento. Nossa, eu de CRM eu já fui pra atendimento, porque o atendimento no mundo da publicidade... Aí já vem com os leads, tá ligado? Exatamente. É CRM também? Não, mas o CRM é comunhão, relacionamento e missão. Tá. São as perguntinhas que a gente tem quando a gente tá na escola sabatina. E daí, fulano, tu leu a Bíblia, tu não sei o quê. E daí, é legal que tem aquele vídeo do Camelo também, que ele faz as perguntas, tipo, completamente inversas. Distorceu, assim, porque... Normalmente se pergunta quantos leram a Bíblia diariamente, quantos estudaram a lição, quantos visitaram um membro afastado, sei lá, alguma coisa assim. E aí, isso aconteceu uma vez quando eu estava na igreja e estavam fazendo essas perguntas e ninguém levantava a mão. E eu sozinho comecei a matutar, como diz o nordestino de novo, né? Comecei a matutar ali, que pergunta será que eles responderiam? E aí a gente colocou um universo distópico. E aí o professor, no lugar de perguntar essas coisas, ele pergunta, quantos viram a nova temporada da série essa semana? Quantos fingiram que estava doente para não ir à igreja? Quantos, sei que lá, ia fazendo essas perguntas. E aí a gente também vai ensinando através dessa... Esse exemplo que você deu, né, que a Brenda trouxe, é até uma coisa que é uma curiosidade. Como é que vocês escolhem essas pautas? É muito do que vocês vão vivendo. Você deu um exemplo clássico aqui, né? Tá sentado na igreja e já criou. Tava no ônibus, alguém ali usando o banheiro e tal. Então, de onde vêm essas pautas? E aí, porque não é só, eu fico me colocando no lugar de vocês, não é só escolher uma coisa engraçada, mas como essa coisa engraçada vai conseguir abrir um caminho para que a palavra de Deus seja dita, né? Fontes, vozes da minha cabeça. Realmente a gente vê isso, né? O que causa identificação nas pessoas, Exato. né? O que a Brenda falou. Não adianta. Às vezes eu faço coisa que eu vejo e falo assim, isso nem tá tão engraçado assim, mas as pessoas se identificam. Por exemplo, eu fiz um vídeo no Moto Uber. Gente, tem nada de cristão isso, mas beleza.
Foi a primeira vez que eu usei moto Uber. Eu filmei, sei lá, 6 segundos de vídeo e eu coloquei uma frasezinha, tipo, Do pior. Não, Não, esse foi depois. Eu botei assim, minha moto, 6 e 11. Aí eu na motinha, assim, ó. E aí o pessoal se identificou muito, tipo, 6 segundos, besteirinha, mas deu, sei lá, 12 milhões de visualizações. Olha que doideira. É disparado meu vídeo mais. Mas olha, isso que você falou é interessante. Por exemplo, você comentou do vídeo e disse, não é coisa de cristão, tá? Um vídeo aleatório. Mas é de cristão também passa, Exatamente. Então, às vezes, as pessoas esperam muito disso. Que todos os stories meus seja lendo a Bíblia, ou que todos os vídeos seja sobre... Mas Sim. quando eu saio de casa, caminho, pego um Uber moto, cara, eu tô sendo cristão. Você não pega um também. Uber santificado, é Uber como qualquer outro Uber. Você tá sendo cristão, você tá Sim. testemunhando, né? Então, eu acho que assim, como a internet é uma extensão da sua vida, né, ou pelo menos deve ser, então você tem que mostrar a sua vida por completo, né? Você pode mostrar seu momento devocional e tal, seu momento na igreja, comunhão, enfim, oração, mas você pode também mostrar você pegando o Uber moto, você passando perrengue no ônibus, enfim. Mas aí o pessoal se identificou muito. Aí depois eu vi muita gente comentando, falando que pode pegar piolho também, capacete, mas o saco plástico, depois o capacete. Fiz a mesma coisa, só que aí foi mais fake, porque uma amiga minha que tem uma bizinha que fingiu que era Uber. Agora Eu tava numa peguei. bizinha muito pequenininha. Não, tanto que eu abraço Brenda Uber, discutindo tipo, os eu não bastidores. ia abraçar um moto Uber. Ou ia também, não sei. Mas aí eu fiz com essa minha amiga. E aí eu botei a mesma coisa, mototáxi, passa piolho, aí nunca pegaria, como se fosse eu falando. Aí eu botei o valor de novo, moto Uber, X, moto... Não, Uber X, sei lá, R$40, Uber moto, 6 e pouco. Aí eu Uber moto com saco plástico na cabeça. Mas os comentários desse vídeo são muito bons, porque a galera falando, não, realmente eu peguei piolho, tá ligado? Então, Vários bizarro. testemunhos, gente que se machuca. Gente, as pessoas pegam piolho hoje em dia ainda, né? Pegam, é normal, é uma praga. Cara, Teve uma que comentou falando que ela achou que o cara tava mudando a rota e achou que ele ia sequestrar ela. Ela se jogou da moto. Se jogou. E aí o cara parou pra ajudar ela. E ele falou, cara, não tô não. Aí ela subiu na moto e continuou a viagem. Meu Deus! Ai, que Comentário vergonha, no seu cara. vídeo, No isso? vídeo, aham. Não, as histórias são as melhores. Amiga, tu tinha que reagir aos comentários. Tinha, né? E esse eu acho que tem muito vídeo bom pra reagir. Cara, muito. Reage, Seria reage, bom por favor. mesmo. Ah, boa pergunta. Porque tem esses tipos de humor. Tem aquela pessoa que é bem de boa, mas quando fala, é muito engraçado. Tem aquela pessoa que você olha pra cara. Paulo é essa pessoa. Paulo. Você olha pra Paulo. cara, ele é engraçado. Você Não, já, ele é o já estereótipo acha da engraçado. pessoa engraçada. Ele é muito bom. Eu acho que eu me forço um pouco mais, assim. Mas eu sou reconhecido. Eu acho que engaja também, porque muita gente comenta. Sei lá, entrei pra rir e saí chorando. Muita gente comenta quando eu faço vídeo sério, né? Então, as pessoas não esperam que eu seja sério ou que eu cante. Talvez a pessoa fique esperando um plot, assim, né? Aí ele tá falando Em algum sério, momento, vai vir aí. vai joga uma vir aí. piadinha. E às vezes eu faço isso também. Tipo, tem alguns vídeos meus mais críticozinhos, assim, que do nada eu jogo uma piadinha, então quebra um pouquinho, deixa o vídeo um pouco mais leve também, mas tem aquele fundo de crítica e tal. Então, mas as pessoas acho que me veem muito como engraçado. Eu acho que a Brenda nem tanto, né? Que ela tem essa série de estudos bíblicos. Não, nem tanto que eu digo assim, você não é, Nem tão você não é tão engraçado. ridicularizada como eu Chamou sou. a Brenda de sem graça, Matheus? Não, eu acho que ela dosa muito mais, ela ela é mais Também temperada. tem aquela pessoa que tem humor no roteiro, né? Que pensa antes e tal. Ela joga o humor, mas acho que nem sempre. Isso que eu tô Não, querendo dizer. é. O meu é muito mais. Eu vejo que nos meus conteúdos, Brenda, particular, eu gosto de seguir essa linguagem um pouco mais séria. Os vídeos dela que mas- mais aparecem pra mim é de devocional, de Exato. É, pra mim Bíblia. também. Então por isso que eu tenho essa imagem mais dela Mas de Brenda no estudante. camelo na agulha, Aí. aí é uma sim. outra É a faceta chavinha de verde. Brenda. Mas e aí, é outra Brenda ou é uma Brenda que tá fazendo um trabalho de atriz? Não, eu não... Ui! Atriz É um personagem? longe de mim, porque... É sua Uma persona? Brenda que habita dentro de você. Não, é que assim, eu vejo que quando eu trato desses assuntos, trações sobre temas difíceis, assim, eu me entendo como o Leandro Quadros da nova geração. Nossa, você viu a Tudo- cadeira não, que ela... Eu entendo que existem pessoas que ali naquela plataforma, elas vêm, tipo, real, assim, perguntar sobre coisas da vida delas. Coisas que eu nunca vivi, tipo, mulheres vêm falando, me dá dicas sobre casamento. Meu anjo, Nossa, eu ainda tô isso esperando acontece. ser noiva, entende? Então, assim, Ah, eu... tá, ficou Eles uma querem dica dica aqui. sua. eu vejo que as Casamento. pessoas, elas Espera entendem muito. essa parte mais séria, assim, tipo, nossa, a Brenda tem muito contato com Deus, então eu acho que ela é o tipo de pessoa que eu posso
procurar pra resolver. Perguntar qualquer coisa. Exato. Ela estuda muito É a o Bíblia, guru. então... Nossa, mas é sobre isso, viu? E daí, mas é bizarro, assim, porque eu não me vejo nesse lugar, Você é uma sabe? pastora. Ai, meu sonho. Não, mas a internet, as pessoas, elas costumam colocar a gente muito em pedestais, assim, em lugares que a gente nem, a princípio, imagina. queria estar. Eu tava falando até com a Fabiana Bertotti esses dias, uma conversa, assim, nada a ver, mas trago aqui. Porque ela tá falando, olha, tem uma coisa muito ruim na internet. Você começa a falar todo dia sobre um assunto, em menos de 6 meses você é um especialista, considerado Sim, exatamente. um especialista naquele assunto pelo público. E esse momento pós-pandemia, cara, surgiram vários especialistas de tudo na internet. Isso é muito seriedade e às vezes elas não estão preparadas para isso. Aham. E aí a gente vê tanto escândalo acontecendo, de pessoas que foram colocadas em lugares muito rápido, né? Nesses lugares eles não conseguiram Agora, todos vocês amadurecer. conquistaram um lugar, né? Vocês têm o número de seguidores de vocês têm o que vocês fazem, às vezes no particular, às vezes num canal em conjunto, como o Camelo e tal. O medo de perder esse lugar também é uma coisa que ronda a vida de vocês, não ronda? Tipo, porque uma coisa é fazer o vídeo. Esse não engajou tanto quanto o outro, não vou conseguir dar uma extrapolada no 1 milhão. Ok, depois eu faço o outro e a gente vai vendo o que acontece. Agora, e aí o humor tá muito presente nisso, né? Porque você pode errar a mão ali, entre aspas, ofender alguém, e aí vem o tal do cancelamento que a gente conversou. Esse medo na hora de fazer a piada passa pela cabeça de vocês? Mas o medo de flopar, O medo de ser cancelado do mesmo. cancelamento. cancelado, eu tenho muito medo. Mas isso aí é uma questão também de... Eu sempre busco a aprovação dos outros, tenho que trabalhar mais isso em mim. Tenho trabalhado. Hoje em dia eu não sou tanto quanto eu era. Mas... Perdi meu A gente tá meu falando de raciocínio. cancelamento, De cancelamento. queridão. Aprovação. Aprovação, tudo mais. Existe esse medo, mas que acontece? Lembrei o que eu ia falar, meu raciocínio. Só que muita gente ama cancelamento, porque todo ataque gera um contra-ataque. E aí, quando você é cancelado, você talvez perca alguns seguidores e tudo mais, vai vir muita gente atacar, mas o contra-ataque vai vir muito forte, você vai ganhar muito, então o seu saldo vai ser positivo. Então, tem gente que baseia o conteúdo nisso, em ser cancelado, em polêmica, porque sabe que isso rende seguidor. E eu acho isso, no mínimo, muito raso, assim, sabe? Não costumo fazer esse tipo de vídeo assim. Um vídeo mais cancelável, eu não faço pela polêmica. Um vídeo polêmico, um ensinamento por trás daquilo. Mas tem gente que faz a polêmica pela polêmica mesmo. Uhum. Eu vejo que dentro do Camelo, nós somos em 4 agora, mas até o momento que a gente tava viajando junto, nós éramos em 3. Eu, Paulo e Igor, né? E eu vejo que os 2 juntos, cara, eles são muito além, assim. Eles são muito engraçados. E a gente... Às vezes sou eu que dou uma segurada ali, tipo, gente, eu acho que isso aqui não vai dar bom. E o Igor é o que tem um pouquinho mais de noção também, né? Daí ele fala, não, Paulo, calma. Mas você sabia que tem gente É que que eu sou serve o pastor como da história, trampolim? né? Tem gente que serve como trampolim, tipo, é o que joga a bola pro outro arremessar. Então, às vezes, você é necessário pra construção do humor. Eu Você acho é o Dedé Santana que é do Camelo da eu Glória? acho que eu sou a quebra da... Gente, eu tô Ela ficando um falou pouco do- chateada. Ela falou do quarto membro, agora quem tá é a Evelyn. Ela já veio aqui no... Veio. A ela Evelyn, teve minha aqui, amiguinha. Ela é incrível. Ela é muito... E ela é mais... Ela é maluquinha também, viu? Ela é maluquinha. Eu ainda... Ela é Ou vou mais ter que maluquinha segurar que a 3 Brenda. agora, entendeu? Mas- Nossa, que Mas a missão, Brenda né, nos ajuda. Brenda? Então, tá fácil. Eu tenho essa questão mais com cancelamento, que eu sou pastor, tá? Sou pastor também, tá, gente? Não tem Sim, cara. pastor Em Igor. horas vagas. É verdade, hein? De errar no humor e atrapalhar a mensagem do evangelho. Cara, disso eu tenho medo. É o Aham. cancelamento Afrontar o Espírito celestial. Santo, né? Eu tenho medo de atrapalhar a mensagem do evangelho ser espalhada. Ou a pessoa parando de falar ou ficando cega, porque atrapalhar. E a pessoa, ela foca muito mais em uma problemática específica do que... Ou tipo, alguma coisa que eu fiz e a pessoa fica olhando para aquilo que eu fiz do que a mensagem. Aí, esse tipo de cancelamento... Eu tenho medo. Então, eu sempre me esforço para ver ali o que é que tá acontecendo. Então, por conta disso, já aconteceram de 2 vídeos do Camelo na Agulha ter que sair do ar. Que a gente percebeu, analisou e vamos tirar esse vídeo do ar. Acho que é melhor, porque ele tá seguindo por um caminho
que não é aquele que a gente quer, tá? As pessoas estão comentando muito mais sobre esse outro assunto aqui. E aí a gente teve que tirar do ar. Até A gente alguns achou mais quadros a interessante gente retirou, né, por Isso. causa disso. Eu acho que porque- sobre isso dá pra falar. Acho que dá, eu dá. não falei dos vídeos aqui pra não pessoal não Eu querer já ia procurar. perguntar como, por exemplo... Eu já queria pedir pra me mandar, pra eu dar uma olhadinha. Uma analisada. Eu posso É. mandar, eu posso falar pra vocês depois, em off. Mas tem um negócio que a gente faz... Desculpa a audiência. Privilégios. Tem um negócio que a gente fazia no Camelo na Agulha, que era o Desbrava Crush. Tem desbravador, sabe? Desbravador, né? E aí no Campori a gente fazia o Desbrava Crush. O nosso objetivo era incentivar o amor. Normativo. normativo. Ali na igreja e tal, se conheçam e tal. E aí o que aconteceu? Desbravadores de 10 anos, de 11 anos, estavam pedindo, eu quero participar do Desbrava Crush. A gente começou a perceber. Segura. Aí, 10, 11... A gente tinha, né, a linha, meio tipo, cedo. quantos anos tu tem? 16. Opa, tu é É. líder? Sim. Aí a Isso. gente deixava participar. Só que eu acho que tava tomando a proporção muito maior de crianças serem É, influenciadas de forma... eu quero falar, eu quero encontrar o meu crush e tal. Então a gente... Porque a gente só deixava de 16 pra cima participar. Isso, a gente tinha E a aí linha, o né, menininho do ali, senso. meu sonho é participar do Desbrava Crush. Eu, cara, teu sonho tem que ser outro. Brincar de sei lá. Vai aprender a fazer os Peão. nós. É. E aí a gente também recebeu uma orientação de um líder e tal. E aí a gente não faz mais esse quadro. Cara, os desbravadores foram uma loucura. É. Como assim não tem mais Desbrava Crush? Não tem mais Desbrava Crush. A gente faz outro lá do talento, faz o meu farofa, que é pra cantar com farofa na boca e tal. Sei. E aí, foi por isso. Mas a gente percebe também que em alguns momentos a gente tem que ter essa noção de que perder um pouco a mão é importante. Vamos voltar atrás. É. Porque qual que é o objetivo principal? Esse é o ponto. Por que eu tô fazendo isso? Por que o Camelo na Agulha existe? Pra fazer os outros rirem? Exatamente. É pra ser engraçado ou é porque eu quero passar uma mensagem importante assim como fez Jesus? Fiquei pensando enquanto o Igor falava, porque assim, o Igor é pastor e tem uma atividade pastoral fora o Camelo na Agulha. Aí a Brenda também tem o trabalho dela, carteira assinada ali, né? Não, eu sou empresária. Microempreendedor individual. Não, gente, agora eu sou sócia de um Nossa, um vamos falar hub sobre de isso. marketing Tu é... digital. Ah, tá, mas é Temos uma possível. pessoa rica aqui nessa mesa. Não, É. não sou. Você não pode andar com o camelo na agulha. Eu não sou Que é isso? jovem rica, eu sou a jovem ia convidar pobre lutando. Então, não tem como. Então. Mas você tem um trabalho que você desenvolve fora esse no Camelo Sim, e o que você faz nas suas próprias redes sociais. Exato, eu sou gestora de projetos, então eu cuido de várias redes sociais ali, a gente faz campanhas de marketing, a gente faz toda aquela questão do marketing digital dentro do nosso hub agora. Então, eu tenho trabalhado bastante nisso, estudado bastante também para estar dentro desse Legal. meio. Muito legal. Tanto que boa parte do impulsionamento que a gente conseguiu foi através desses estudos. Então, querendo ou não, parte da Brenda particular tem sido testes do Hub. E a gente chegou em, sei lá, 2 semanas, mais de 50 mil seguidores. Então, legal. Ótimo. assim, isso pró-evangelho, né? É a Brenda conseguindo colocar o trabalho dela dentro do evangelho de forma completamente missionária, assim. A galera tá trabalhando e não tá recebendo por isso. Uhum. Então, eu vejo que a gente tem colocado aquilo que a gente tá aprendendo na obra e Deus tem retribuído em dobro, assim, sabe? Que legal, Brenda. Assim a pessoa fala, up. Já percebeu? Andando no interior sempre tem isso. Up. Aqui também tem. Aí é Opa, aí é Ah, Osvaldo Pereira Aparecido. O apelido dele é Opa. E ele sempre fala isso, né? E ele sempre fala Opa. Mas, sabe aquele meme? Como é que eu dou conta? As pessoas me perguntam como é que eu dou conta de tudo, fazendo tudo mal feito. Tudo mal feito. Isso. Como é que vocês... Isso eu não... Como é que vocês conseguem dar conta disso? Porque aí vocês têm um ministério nas redes sociais, uma coisa que é super, né, dá trabalho. As pessoas às vezes acham, não, eu vou criar, eu vou virar influenciador e tal. Cara, não é simples, Dá né? trabalho. Eu não consigo Ó, eu organizar respondi, tudo, não. eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, eu acho que tem umas 2 semanas, porque eu sei lá o que aconteceu, acho que foi esse negócio que eu apresentei um especial sobre o conflito Israel e Hamas. E, olha, eu acho que eu devo ter ganhado, sei lá, uns
300 seguidores de uma vez, assim, foi uma coisa meio... Aí eu, Foi um hype. gente, oi, vocês chegaram, né? Vamos aqui. A story dá mais visualização. Vamos fazer uma caixinha. Até hoje eu não respondi. Nenhuma? Nenhuma. Não tudo faz bem. isso. Vai. Mas pelo menos tá salva lá, uma hora você... Eu vou, não, todo dia. O Arquivados, cara, ele ele criou monstros. Porque Criou. assim, você faz um negocinho, e foi um dos meus conteúdos muito grandes, né? Enfim, desde que eu comecei, que é responder caixinha de pergunta. Então eu fazia uma caixinha de pergunta, depois eu ia no Arquivados, sempre via pergunta nova. Com certeza tem assim, centenas de perguntas lá que É o que eu, nunca é o que nem eu vou consegui fazer ver. um dia, talvez. Mas como é que vocês conseguem dar conta do CNPJ, Trabalho enquanto eles dormem. do CPF? Não, eu durmo. Não, eu também durmo. Por isso eu não respondo É a por isso caixinha. que eu tô com essa cara aqui, ó. Pura maquiagem, obrigada. Pessoal, cabelo branco, né? Não era cabelo branco, era um cabelo loiro. Ela desesperada lá no Tem resquício. camarim. Ai, meu Deus, o fio branco. Eu falei assim, sério que você tá preocupado com isso? Aqui cheio. A gente não consegue, acho Dá que, ver pra ver na direito? câmera, mas... Graças a Deus, Tem a luz é a alguns. meu favor. Mas tem alguns, muitos. Mas Ô, Wagner, eu acredito que isso... Existem formas, né? Tem gente que naturalmente consegue fazer porque, de fato, se diverte nas redes sociais. Aham. O cara vai lá e tal, não sei o quê. Por exemplo, o Matheus, ele faz muito story do cotidiano dele. Eu não consigo fazer. Quando eu paro pra fazer story, paro pra falar sobre um assunto específico. Tem gente que consegue. Naturalmente, o Paulo faz isso também. Naturalmente, tá aqui, tá não sei o quê, tá gravando. Então, é muito mais sobre se divertir fazendo. Tem esse grupo de pessoas. Tem um grupo de pessoas que são extremamente disciplinadas, cara. organização. O BJ, por exemplo, ele é muito disciplinado com gravar conteúdo. Tem um outro pastor que eu sigo também, que é o pastor Dudu, PR Dudu. Cara, ele é disciplinado. Ele grava meditações bíblicas diárias. Ele fala da lição da escola sabatina diariamente. Ele também faz meditações diariamente. Ele tem post diário. E é porque ele pega um domingão e ele grava assim... Aí bocado de planeja, vídeo, bota planeja, programa, organiza e tal. Então ele é disciplinado. E tem pessoas também que conseguem colocar no seu hábito diário um momento específico para fazer isso. Esse é o que acontece mais comigo. Eu tenho um horário do dia específico que eu consigo ir lá e dar uma mexida. Eu não sei quais são de vocês aí desses perfis, né? E Eu se existe mais algum. vivi as duas eras, né? fazer. E exato, cara. Eu postava de 5 a 6 vídeos por dia no Que TikTok. isso? Cara, Nunca, cresceu eu nunca. muito Nunca rápido. consegui. Eu nunca. E era conteúdo de verdade, conteúdo de qualidade, não era tipo... Dublagenzinha. Tinha, entendeu? Não, Danças. não tinha. Você tá querendo dizer que dança é ruim? Não. Cadê? Aí a galera do Nós já Pra estamos Bel falando, nós já vindo estamos me- trazendo a polêmica do humor. Vamos deixar a dança para outro dia. Vou deixar, que eu vou abafar. Brincadeira Mas- também, não dá. Mas aí eu conseguia ter muito tempo pra isso. Então eu amava aquela época, não, né, com tudo que tava acontecendo, mas pelo tempo que eu tinha disponível. Aí depois eu passei a criar conteúdo com o dia a dia. Uhum. E deu certo, só que tinham dias que eram uma loucura, então não rolou. Aí entrou a Brenda, produtora de conteúdo pra outras pessoas. Então eu consegui ver que em um dia, se eu sentasse, e daí organização, se eu sentasse, conseguisse Disciplina. gravar, ali tava dando certo. Então eu tenho os vídeos que já estão programados, eu tenho os vídeos que são da minha rotina, e eu tenho vídeos que, tipo, apareceu a oportunidade e gravei. Eu sou assim. Então, assim, eu vejo que eu tenho todas as fases. Mas pra ter todas do nada, assim, tipo, um insight muito massa, eu preciso ter organização antes pra conseguir ter constância. Aham. Então, eu vejo que é isso que eu tô conseguindo agora. Eu tenho um pouquinho de tudo, assim. Nossa. Comigo funciona assim. Eu tenho um bloco de notas que eu anoto qualquer ideia que eu vou ter tendo. Ó, tá escrito. Olha lá. Ideia de conteúdo. Tudo que eu vou anotando. Tem coisa aqui que eu já fiz, mas É a uma maioria eu incubadora, não né? fiz Você ainda. vai deixando aí em algum momento você vai Pensa usar. que é aquilo que ela falou. Tem coisa que vem do nada. Eu anoto aqui. Tem coisa que vem do nada e dá pra fazer rapidinho? Aí eu faço. Eu lanço aquele conteúdo que não tava programado, né? Exato. Mas se eu não consigo fazer na hora, anoto aqui e uma hora eu faço. Então, tô com tempo livre agora. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Aí eu vou dando uma olhada. Esse aqui dá pra fazer. Aí eu crio. Então, minha forma de... E outra coisa também que você estava falando. Eu entendo que tem gente que consegue fazer muitas coisas. Consegue dar atenção pra muita coisa, se organizar direitinho. Eu não consigo. Então, por exemplo, quer me deixar só com a produção de conteúdo? Ok. Vai fluir. Aí tem produção de conteúdo. Aí tem a Tiengo. Aí tem o Matheus Cantor. Aí tem o Matheus Fotógrafo. Aí eu já não consigo fazer nada bem. Foi o que você falou. Como é que você faz muita coisa? Eu não faço nada bem feito. Então, por exemplo, a Tiengo.
já tô analisando aí talvez uma sociedade e tal, pra Pra ter esse apoio, esse suporte. pessoas me administrarem. Aí, ó. Mas social media... Entra no Não, a gente no tem hub aí. tudo. Então, vamos É ver o isso marketing aí. digital completo, amigo. Olha Vamos aí, conversar isso aí depois surgindo no... a sociedade. Então, Não vamos esquecer da porcentagem do Hope Hour. e fez essa E do conexão, Camelo né? na Claro, claro. Então, assim, eu acho que o principal é a pessoa ter esse discernimento. Eu não consigo sozinho. Vamos buscar, vamos tentar criar uma força-tarefa para isso, entendeu? Eu sozinho não consigo, então eu entendo isso. Criação de conteúdo, beleza, eu consigo. Mas o resto, cara, eu preciso de gente. Ou uma agência para cuidar disso para você, uma assessoria, tudo isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta pra vocês. Existem várias coisas que engajam bem na internet, né? Polêmica, por exemplo. É um negócio que engaja. Tá todo mundo falando sobre aquele assunto. Aí você... a minha opinião sobre... Filme da Barbie. Minha opinião sobre filme da Barbie. Clipe da Luísa O que a Sonza. Bíblia diz sobre isso? Todos os assuntos hypados que eu posso te falar. Israel. É. Todos os assuntos do Tudo que momento. tá no hype. E assuntos polêmicos que estão sempre no hype também. Sempre tem aqueles assuntos Sempre ali tem. que você vai... Que não puxa ali. saem do Os hype. Né? básicos. Não sai. E uma coisa também que explode com facilidade é o humor. É ser engraçado, porque naturalmente as pessoas vão achar engraçado e vão compartilhar. Vocês acham eficiente o humor como entrega do evangelho? Vocês acham que, tipo, é algo que dá pra ser mais explorado? O humor? Eu acho que ele serve como aquela ponte. Principalmente porque eu acho assim, o mundo já tem aquela imagem do crente, que muitas vezes não é a imagem do crente, e muitas vezes é e não era pra ser. Então, Sério, ali... ranzinza, sério, e tem muito que é mesmo, tem muito crente que é, ou pelo menos quer parecer ser. Sim. Então eu acho essencial o humor trazer isso para as pessoas, mostrar para as pessoas de fora o que o crente precisa ser engraçado. Você não precisa vestir uma capa de santidade, essa santidade entre muitas aspas, né? Porque o humor não deixa de ser santo também. Na internet, você pode ser você, porque é uma estação da sua vida, aquilo que a gente ia falando no começo. Essa é uma... Então eu entendo o humor como um ensinamento de forma geral. Eu entendo exatamente dessa forma, Matheus. A gente entende, a Bíblia diz que nós temos que ser sal. E tem aquela piadinha de todo vô da igreja que mete, então a gente é meio que sal grosso. Porque, mas Nossa, isso essa eu nunca ouvi, não. Eu já eu ouvi. nunca ouvi. Já ouvi essa do Mas eu vi na Salvador. internet. Eu- Então tem que ser sal grosso, tem que ser pesado, tem que ser firme. Mas a real não é essa. O sal, ele vem pra temperar, ele vem pra trazer o gosto. E às vezes em um conteúdo, em algo que você esteja falando, precisa ter o tempero. Mas aí vem aquele cuidado, né? Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vai brincar, cuidado com as polêmicas que você vai trazer. Será que isso não vai agredir a uma parte da sociedade? E daí, talvez eu esteja indo contra muitos humoristas aí, mas eu acho que sim, a gente precisa sim de um limite. A partir do momento que você vai ferir alguma pessoa, ferir o direito do outro, querido, isso não é mais humor, sabe? Então, Machucar a pessoa, deixar a pessoa triste. Exato. Por exemplo, essa cara do crente ranzinza, na época do filme da Barbie, muita gente se viu na obrigação, não se viu na obrigação não, tava no hype e eles queriam aproveitar desse hype pra poder falar da Barbie. E aí fazia, o filme da Barbie fala disso, que a gente não concorda. Gente, o filme da Barbie em nenhum momento diz ser cristão ou qualquer outro tipo Não é o objetivo do filme. Não é objetivo. Então, por que você tá falando isso? Tá falando porque tá no hype. Então, assim, é tudo muito bem pensado. Pô, e aí o que o pessoal do mundo pensa? Pô, crente então só vai pro cinema pra ver filme cristão? Não vai pra ver filme, de forma geral? Porque se a menina tá fazendo fazendo toda aquela crítica do filme da Barbie, vem cá. Então, não era pra ser? Enfim, tá errado o filme, tinha que reformular e botar princípios cristãos no filme. O que me incomodou nessa época... E aí eu já acho esse crente meio ranzinza, meio chato, né? Que fica fazendo esse tipo de conteúdo. O que me incomodou nessa época foi que a gente tinha vários lançamentos, né? Tinha o Oppenheimer lá, tinha a Barbie e também tinha o The Chosen, que é Nossa. uma baita série incrível, que é patrocinada pelo povo crente, realmente. E tava sendo transmitida. E eles iam fazer uma exibição nos cinemas. Você foi assistir até, não foi, Matheus? Eu divulguei. Então, assim, nós, povo cristão, dentro do nosso nicho, que é o que a gente usa, né, na internet pra determinar um público em específico, o nosso nicho não tava dando o hype necessário, dando a luz necessária pro que era interessante pra gente, e tava comentando sobre Barbie. Porque era o que engajava. Você tá engajado. Então, a gente perdeu de divulgar
uma baita de uma série, uma baita de uma oportunidade pra galera Nossa, se verdade. encontrar e, enfim, ter uma interação entre as igrejas, porque ali tava falando sobre Jesus e sobre o evangelho, e a gente não. A Barbie é completamente feminista. A gente tem que falar mais sobre coisas boas, né? E menos sobre essas coisas assim. Na verdade, eu minto, eu não fui não assisti no Você cinema, só infelizmente. divulgou. Eu Só vi divulguei. você tava vestido lá. Com Eu não roupas consegui ir, de- teve a pré-estreia lá no Rio, só que caiu o mundo em Araroma, choveu muito na minha cidade. Aham. Aí eu não consegui. No fim das contas, o negócio tá no objetivo final, né? Exato. É tipo assim, por que estou falando? Ah, no inconsciente é porque tá no hype. No inconsciente, tô fazendo esse vídeo que é porque eu quero fazer graça. Quero que seja engraçado, as pessoas morram de rir. É esse objetivozinho que... Eu nem sei se é inconsciente, viu? Acho que Eu é quero lutar. consciente Não, mesmo. eu quero lutar pelo evangelho. Eu tô fazendo esse vídeo porque o evangelho precisa da minha força, da minha voz, ou só por causa do hype. Tem também a questão do clipe lá da Luísa Sonza também. Eu assisti o clipe. Eu só assisti porque vários portais cristãos que eu sigo e vários influenciadores falaram no clipe da menina. Cara, isso... Eu não assistiria, eu não saberia da existência desse clipe se os crentes não tivessem falado. Ou seja, eles serviram como trampolim pra Divulgadores. divulgação. Nossa, E de isso- graça, não isso é ganhou um pesado. centavo. Mas aí você pensa, nossa, eles foram feitos de bobo? Não, eles têm muita noção do que eles estão fazendo. Eles sabem que era um assunto que tava no hype, então eles também tiraram vantagem disso. Você se lembra de uma época... Teve duas épocas. Teve uma época daquele jogo macabro, Baleia Azul. Ah, Sim. eu tava na escola. E teve aquela outra época da Momo, que era tipo um rosto monstruoso que aparecia em desenhos infantis. Tô ligado Eu também. tava lendo uma reportagem e eu vi que 90% dos compartilhamentos desse jogo e dessa figura que aparecia era do público cristão, falando para as pessoas não jogarem e não assistirem. 90%. 90%. Então era E o tipo que as assim, pessoas fazem? Jogam e Uma assistem. então era tipo assim, gente, olha esse jogo aqui. Olha o que ele está trazendo de negativo, de ruim. Não jogue, tome cuidado para seu filho não jogar. Eu trabalhava como pastor em uma escola, não vou falar o nome, mas teve uma professora que passou o desenho que aparecia esse monstrinho na sala de aula para os alunos verem. Não, perdão, não era a imagem do rosto, era uma música que estava na época também, uma música ruim, que falava coisas ruins. Tocou a música na sala de aula e disse, crianças, não ouçam essa música. Quando estiverem tocando aí, tome cuidado com essa música. Como é que tipo, é psicologia reversa? Reversa. Então, às vezes é muito mais sobre o... Nós temos que entender o objetivo final. Por que eu tô falando? Por que eu tô compartilhando? Qual é o meu objetivo com esse humor? O que é que eu quero causar? Eu sou pastor, prego muito todo final de semana. Tem um sermão que eu quero... O meu objetivo é falar assim, como era importante você estar com Jesus. E Jesus respondeu o que você queria na época dos apóstolos ali. E eles terem anotado isso, a gente tem essa informação, gente. Aí eu conto uma história que eu era uma criança bem diferenciada, e quando perguntavam para as crianças qual era o super-herói preferido, Batman, Superman, eu dizia que o meu super-herói preferido era o Tarzan. Tarzan nem é super-herói, gente. Eu dizia, não, o Tarzan era o meu super-herói preferido. Sei que você ia falar um super choque, pô. Tarzan. Já era diferenciado o super choque. Diferenciado. E Tarzan muito mais. Aí eu dizia, além do Tarzan, eu gostava muito do prefeito da minha cidade. E aí teve... Que isso? Nada. Além do Tarzan, Não. eu gostava muito do prefeito da minha cidade. E aí, e quando eu tô falando isso, é no começo do sermão, as pessoas já estão rindo. Aham. Aí eu vou contando a história que eu tava na igreja e um dia começou a lotar de gente na rua, e aí quem apareceu? O prefeito da minha cidade. Ainda bem que não foi o Tarzan. Já pensou? Como um bom político, fazendo assim com a mão, comendo pastel, né, com a comunidade. Caldo de cana. E aí alguém chegou e disse, olha, eu quero uma criança conversando com o prefeito. Eu gostava muito disso. Eu quero conversar. E aí o prefeito se aproxima e ele vai tirar foto, e aí eu olho pra ele, fico nervoso e falo, e aí, prefeito, tudo ok? Aí ele, beleza. Essa foi a conversa. E aí ele tira a foto, no dia seguinte eu saio na capa do jornal. Toda vez que eu olho aquela foto na capa do jornal do lado do prefeito, eu fico chateado. Por quê? Porque eu tinha a oportunidade de perguntar o que eu queria pra ele. E eu olhei pra ele e falei, ok. Tudo bem? Aí eu falo, se você tivesse a oportunidade de perguntar o que você... E as pessoas estão sorrindo porque eu mostro a foto no PowerPoint lá. Mas aí eu falo... se você tivesse a oportunidade de perguntar o que você quiser pra uma pessoa que você admira, o que você perguntaria? Ou melhor, se você pudesse perguntar o que você quisesse pra Jesus, o que você perguntaria? Aí as pessoas começam a imaginar. Tá vendo aí a condução do humor? As pessoas vão imaginando o que perguntaria. Aí, os apóstolos fizeram uma pergunta pra Jesus. Senhor, como é que será no tempo do fim? Mateus, que não era besta nem nada, anotou em Mateus capítulo Nunca fui. 5.
Anotou tudo em Mateus capítulo 25. Abre a sua Bíblia. Aí o pessoal abre já agora com todo esse background de, poxa, eles estavam ali na frente de Jesus, ele podia perguntar o que quisesse e tal. Então, o humor, ele foi conduzindo, as pessoas foram sorrindo. Se você faz uma pessoa sorrir, cara, você consegue abertura pra apresentar o evangelho também. Exatamente. Então, é muito mais sobre o objetivo final, do Sim. o que você quer fazer com isso. E quando você faz esse tipo de vídeo que eu brinquei e falei assim, o vídeo do Uber Moto não é cristão, né? Mas quando você faz isso aí, lá elas encontram outros tipos de conteúdo verdade. mais Muito legal. diretos, né? Mais intencionais, e elas são alcançadas. Então, até esses vídeos menos cristãos, eles têm esse intuito de levar a palavra, de certa forma. Perfeito. Agora, isso que o Igor falou do objetivo final, né? Então você faz o humor porque você quer pregar a palavra de Deus. Você promove a sua própria imagem porque, na verdade, você quer promover a mensagem que você, como cristão, acredita. Agora, como instrumento dessa mensagem, tem essa coisa de você ser colocado num pedestal. Acho que foi o Mateus que falou isso, né? As pessoas pedindo conselhos pra Brenda sobre casamento. Vem cá, tá mexendo com o cara da Darlady, gente? Não sei. Não vou estar sabendo responder aqui pra você. Mas é porque as pessoas colocam quem elas seguem num patamar ali. Expectativas, né? Criam Expectativas. Como é que vocês lidam com isso? Porque isso também, de uma certa forma, alimenta uma vaidade, alimenta um ego. Muito. Ego lá em cima. Sim. E não é uma coisa que dentro do mundo cristão a gente deveria trabalhar, né? A gente deveria realmente promover a figura de Jesus. Isso. Verdade. Tem que estar sempre trabalhando muito, né? Eu sempre fico botando o pé no chão e pedindo muito pra Deus. Meu Deus, não deixa subir a cabeça. Eu não sou o que as pessoas também imaginam. A gente nunca é 100% aquilo que as pessoas... a expectativa que elas criam na gente, né? Então, e te colocar no seu devido lugar. Você sabe que até antes dos outros responderem, eu lembrei aqui de uma coisa que eu fiz essa pergunta. Eu apresentei muito tempo um programa de entrevistas, né? E aí, uma vez eu entrevistei o Bulhon, Pastor Bulhon, que Acho que eu não tô ligado. a audiência aqui da Novo Tempo conhece muito. O Pastor Bulhon foi um grande evangelista da Igreja Adventista. Ele lotava estádios, assim. Era bizarro, ele era muito Mas houve uma época, assim, que o Brasil inteiro conhecia, não só no meio adventista, mas no Brasil inteiro ele era conhecido como pastor, assim, e tal. Só que tem alguns anos isso, né? Pastor Muito Bulhon sim. já tá aposentado há um bom tempo. Então, não é muito da sua época. Mas ele realmente extrapolou a igreja Ele adventista. saiu da bolha. Saiu da bolha. Ele falava com todas as religiões e lotando estádio. Né? De gente que ia lá em Só pra ouvir programações pregar. e tudo mais e tal. Eu tenho um amigo que Palavra. eu fui batizado pelo Bulhão Aí já é um outro patamar de vida, né? E tal. num campuri. Então, assim, o Bulhon, ela era aquela pessoa, e vocês talvez já passaram isso numa situação menor, mas você vai num grande acúmulo de uma audiência cristã ali, você tem que ter um apoio, né? Vocês não conseguem andar por um campuri super de boa. Não, a gente sai correndo mesmo. É mais complexo, né? Então, as pessoas têm essa coisa de ter quase uma adoração ali por esse ídolo. E eu perguntei pro pastor Bulhon, falei, o senhor acha que isso no seu ministério pastoral em algum momento atrapalhou? E sabe o que ele me respondeu? Atrapalhou. Nossa, sincerão. Sincerão, falou, atrapalhou. E eu acho que todo mundo que lida com isso, não vou lembrar as exatas palavras que vão aí, sei lá, 10 anos, que isso não atrapalhe a experiência cristã e nem o ministério. Porque senão você acha que você está ocupando um lugar que, na verdade, é o lugar de Deus, né? Você é só instrumento. Fortíssimo. É muito, muito real. E é isso que eu ia responder pra você. Que a oração... Tá pau a pau com o Bulhon. Exato, que a oração ela é o único meio pra gente conseguir se colocar no nosso lugar. Porque você não vai pra um museu olhar a ferramenta que pregou ali, que colocou o prego e colocar a arte. Exato, você vai, né, olhar o artista. Então, isso é muito, muito complicado. E eu sempre... O meu exercício diário eu vou responder todo mundo com a empatia que eu gostaria que qualquer outra pessoa, que qualquer outro influenciador que eu sigo faria comigo, sabe? O que Jesus diria nesse momento? Tanto que eu consegui responder a mulher do casamento.
Eu consultei pessoas que eram casadas, falei com o pastor. Então, eu fui atrás de realmente resolver o problema que estava ali sendo dito, sabe? E eu acho que é isso. A gente tem que olhar para as pessoas literalmente como pessoas. E é estranho a gente falar isso. Porque a gente tá muito acostumado com os numerozinhos crescendo ali. Né? Ai, nossa, hoje eu tive, sei lá, 1000 curtidas aqui. Eu tive, sei lá, tantos comentários. Não. Você já parou pra pensar se você conseguiria colocar todas essas visualizações, todas essas pessoas que estão vendo dentro da tua casa? Será que tu conseguiria eficiente pra elas entenderem o que é o evangelho dentro da tua casa? Não conseguiria. Na pandemia a gente não tinha muito essa noção, né? Não. Porque você também começou na pandemia, não foi? Aham. Então, aí era só número. A gente só tinha número, porque a gente não saía de casa, a gente não via aquilo na prática, né? Aí quando a gente começou a sair assim, que eu comecei a viajar, que as pessoas foram me reconhecendo, ou em algum evento de igreja, que aí quando eu vou em evento de crente, acabou. Aí eu fui tendo uma noção, caramba, as pessoas me conhecem mesmo, gente. Eu tô aqui em São Paulo, maior cidade do Brasil, e tem gente me conhecendo, eu vim de Araruama. E não dá pra passar desapercebido, né? Não dá, né? Ser reconhecido na Nunca rua dá, até quando... é o mais estranho, assim. Não é? Às vezes, por conta da internet e por conta do trabalho que vocês fazem, vocês têm a noção de que conseguem chegar em lugares que, às vezes, um pastor, por exemplo, batendo na casa da pessoa, ele não vai conseguir chegar. Porque quando um jovem que segue vocês tá, sei lá, no quarto, ele tá triste, debaixo do lençol, é o conteúdo de vocês que eles veem. Houve algum momento nesse trabalho de vocês que vocês conseguiram sentir o peso da responsabilidade que é de ser uma influência sobre essa pessoa? Nossa, no começo eu não tinha zero noção. Na verdade, porque eu comecei na internet fazendo vídeo de tudo. Claro que assim, por a gente ter os nossos princípios, né, a gente já guia por aquilo que a gente foi educado, né? Mas eu não tinha essa ideia de, vai ser um ministério, né? Eu vou falar com o crente. Eu queria falar com todo mundo, assim. E aí vieram as caixinhas de pergunta no Instagram, e aí acabou já segmentando mais pro lado cristão, porque quem me seguia, até meus amigos e tudo mais eram mais cristãos, respondiam, me mandavam perguntas, eu respondia mais de cristão, aí virou aquele ciclo vicioso. Eles compartilhavam pros amigos que também eram cristãos, então sempre... E aí eu criei meu nicho, que eu entrei na bolha do gospel, assim, né, do cristão. E aí eu comecei a ser mais... Como é que fala? Intencional naquilo que eu... Mais noção desse peso, né? Eu tenho noção do que eu vou falar na internet. A gente vai criando também essa maturidade, né? Ao longo do tempo. Não que eu tenha muito tempo. Assim. Tem alguma coisa que você lembra, assim, específica, assim, que te marcou? Cara, de alguma mensagem? Bom ou alguma ruim? coisa? Não, eu digo assim, que você passou a perceber, assim, que... Poxa, o que eu falar pra essa pessoa aqui agora vai, de fato, pesar. Gente, principalmente na pandemia, né, que as pessoas estavam muito assim, nossa, seu conteúdo, eu tava numa crise de ansiedade, e aí eu rolando feed, apareceu seu vídeo, eu me acalmei, muita gente depressiva me mandando mensagem, então eu entendia que ali eu tava sendo uma certa cura pra aquela pessoa, não é algo fútil que eu tô fazendo, entendeu? Não é só... Não tô perdendo tempo aqui na internet, sabe? Eu tô alcançando outras pessoas e vai muito além do humor, né? É algo mais profundo. Então eu fui criando esse peso justamente também. Uma das coisas que aconteceu era isso, que me fazia ter noção. Eu recebi essa direct, eu até uso nas pregações hoje, enfim, que foi muito pesada pra mim. Eu acho que eu cheguei a comentar com você numa conversa que a gente teve, que foi de uma menina. Ela tava... Assim, da pandemia. A gente tava assim, caminhando pro final, né? E daí ela mandou uma direct pra mim falando que ela era de uma família cristã e que ela nunca tinha sentido a Deus e que ela não conseguia entender ele através da Bíblia. E que por isso ela não tinha mais nenhuma esperança e que ela tava prestes a cometer um suicídio. Nossa. Que, por acaso, ela fez uma última oração. E nessa última oração ela falou, Deus, eu quero entender o que você tem a falar pra mim, através da Bíblia. Uhum. E daí ela diz que encontrou o vídeo no TikTok, viu o vídeo do TikTok que eu falava sobre as explicações. Gente, eram post-its. Como você pode entender a Bíblia estudando com post-its? Literalmente isso. Uhum. O conteúdo mais ridículo, assim, que eu não vou fazer conteúdo sobre isso, sabe? Uhum. E daí eu postei lá e foi um conteúdo que eu fiquei muito chateada, porque flopou. A minha ideia era, putz, vou postar sobre o post-it, a post-it vai me chamar, vou ter publis e tal, e vai dar certo. Tava no hype do TikTok. Nossa, cria muita expectativa frustrada. Assim. Muita. E na real flopou demais. Só que o vídeo flopado
foi o vídeo que salvou uma vida. Amém. Então, Literalmente, assim, né? Então literalmente. não flopou, né? E daí, o bizarro é que nessa época a gente não tinha essa migração tão grande de pessoas do TikTok indo pro Instagram pra falar com você. Porque o TikTok não tem a mesma abertura. Agora eu acho que já tem direct, né? Mas antes não tinha directs abertas, você só conseguia falar com quem se seguia mutuamente. Uhum. Então, assim, Acho que até hoje, né? ela Não? me procurou pra falar sobre aquela bênção que ela tinha recebido. Uhum. E daí, tanto que nas palestras que eu faço falando sobre internet, eu falo, cristão não flopa. O cristão tem um público determinado. Amém. Então, quando você acha que não deu certo, pô, tô começando a fazer vídeo, falei sobre Jesus e meu vídeo deu 30 visualizações, cara, tu consegue colocar 30 pessoas no teu quarto hoje? Porque através desse meio aqui, tu consegue até muito mais. Então, assim, essa foi a história que mais me marcou. E foi a partir daí, isso que eu já tava fazendo há 1 ano vídeo pra internet. Eu já tinha recebido vários testemunhos, vários depoimentos de pessoas que realmente estavam falando que, pô, tá me ajudando, não sei o quê. Só que ajudar é uma coisa que, tipo, ó, ok, vai lá. Sabe quando tá empurrando a pessoa na bicicletinha, daí, consegui, ela consegue seguir o caminho dela. Agora, quando tu Salvando. fala, eu ia interromper esse mudou. caminho, Uhum. aí é completamente diferente. Aí eu comecei a levar mais a sério. Nossa. Aí eu levei a sério até o ponto que daí veio o Igor. Uhum. E daí ele me convidou pro Camelo na Agulha no ano de 2021. Daí eu falei, O tá clímax aqui. da seriedade dela foi você ter aparecido. Olha Tá isso. vendo? Tá vendo? pra você ver como a minha vida é Sorte. frustrada. Poxa, tava tão lindo o apelo. Tava lindo, o Matheus. Quase que eu estragou. levantei aqui mais uma vez pra aceitar ajuda. Poxa, Matheus. Mas essa foi o depoimento, assim, testemunho mais incrível que eu tive. Legal. E eu sempre falo ele, porque a gente não faz ideia do Com que certeza, as pessoas estão muito passando bonito. em casa. Não Ô, faz. Igor, você fez a pergunta, mas eu vou jogar ela pra você responder também, porque o Camelo na Agulha deve ter tido também muitas histórias como essa, Sim, sim. e um momento que vocês perceberam o tamanho da responsabilidade pra falar com esse público tão jovem com quem vocês falam, né? Sim, diversas vezes a gente recebe até hoje. Hoje nós temos uma rede de apoio que a gente consegue atender essas pessoas, mas pedidos de ajuda para pessoas que sofrem abuso sexual, já aconteceu com a gente. Meninos com vícios. Porque o humor, ele dá essa aproximação. Isso é algo que acontece comigo. Às vezes eu vou para um evento, no vídeo eu sou mais engraçado do que pessoalmente. Pessoalmente eu sou mais calado. Então, quando eu sou tímido e extrovertido ao mesmo tempo. Isso é possível, por incrível que pareça. Então, eu vou ganhando primeiro o ambiente, quando eu percebo que vou ficando à vontade, eu começo a falar mais coisas engraçadas. Mas, em geral, eu chego no lugar e eu sou mais calado. Então, as pessoas já chegam em mim dando tapa nas costas. O Camelo na agulha. Puf, pastor Camelo. Acontece isso. Quem é o camelo e quem é a agulha? Teve uma vez que eu cheguei no lugar e um menino veio... só que tem essa pergunta muito. Essa O menino é veio muito correndo com braços abertos assim, pra me abraçar. E a mãe fez o story dessa cena, porque eu eu não abri gosto os de braços abraço. também e abracei o menino. E ela falou, nossa, parecia que eles se conheciam há muito tempo, e isso acontece. Então essa aproximação faz com que, às vezes, um adolescente ele tenha mais facilidade de mandar uma mensagem pra mim É verdade. do que pra falar com um próprio familiar ou Especialista, né? um pastor da igreja, pastor. etc. E aí depois eu encaminho essas pessoas, eu digo, olha, uma pessoa mais próxima de você é mais fácil, etc. Então tiveram muitas experiências, mas uma que nos marcou muito, como o Camelo na Agulha, foi uma experiência fora do Brasil. Eu já fui missionário na Índia, e quando eu estava lá na Índia, teve um período em que eu precisei me alimentar um pouco melhor, porque a alimentação lá era um pouco difícil, né? Naquela região específica, não que a Índia inteira seja desse jeito, mas naquela região específica no norte da Índia, próximo ao Nepal, em uma região chamada Narayana, a nossa alimentação estava muito fraca. E a missão era a missão raiz, era tipo eu e um tradutor, falando ali 30% do dialeto da vila, porque na Índia tem mais de 200 dialetos diferentes. Tem lugar que você atravessa uma ponte e do outro lado Já é outro idioma. já é outro idioma. É dialeto, mas enfim. Dialeto. Uma fofoca não se espalha na Índia com facilidade. E aí, eu fazendo ali aquele trabalho, a gente tava precisando se alimentar melhor, a escola tava precisando reformar, a gente trabalhando ali. E eu lembro que eu me ajoelhei assim, falei, Senhor, eu vou ter que falar com os meus pais, vou ter que pedir ajuda, porque eu tava ficando muito magro, eu percebi que eu tava tendo problema no intestino. E eu fiz essa oração no Facebook. E aí, tinha um texto gigante e tinha uma frase no final. Dizia assim, Igor, não se preocupa com mais nada, que eu tô enviando dinheiro só pra você se alimentar. Uau. Peraí, como assim?
Aí eu fui ler o texto, liguei pra pessoa, uma moça chamada Denise. Ela é brasileira, se mudou pra Alemanha muitos anos atrás. Hoje, na Alemanha, ela trabalha em um hospital muito de renome, lá muito importante. E ela dedica, por amor ao evangelho, cerca de 2.000 euros por ano. Ela envia para algum missionário no mundo. E ela tem um contato bem especial com Deus lá, que Deus direciona ela para onde ela tem que enviar. E ela começou a falar para mim, Igor, deixa eu te contar uma história. Há 3 anos atrás eu tive um sonho. Eu sonhei que eu entrava no mapa da Índia, Deus falava comigo em português e dizia, nos ajude aqui na missão. E ela acordou do sonho, foi pesquisar na internet onde tinha indianos que falavam português, ela viu que tem uma pequena ilha chamada Goa, no sul da Índia, que foi colonizada por portugueses. E aí ela viu que no sonho era no norte da Índia, não no sul. E ela ficou confusa. E ela ficou em oração, o tempo foi passando, passaram-se 3 anos. Quando foi no ano de 2018, um pastor alemão mandou um vídeo de um... E esse cara, ele tá em missão na Índia. Olha que legal, ele fala das coisas ainda com humor e tal, ele tá fazendo um trabalho massa lá. Quando ela viu o indiano que falava português. Era igualzinho, né? Não sei se você percebeu, mas eu pareço com um indiano, era Dusty. Eu tava com medo de fazer algum tipo de piada e ser um pouco xenofóbico, mas... Não, mas eu pareço, eu me pareço mesmo. Sim, com muito. indiano. Os próprios indianos achavam que eu era indiano também, lá. E aí, ela me mandou mensagem na hora. Ela enviou o dinheiro que deu pra gente se alimentar melhor, deu pra reformar a escola, e mais crianças passaram a estudar lá na escola. Então foi tipo um alcance absurdo que um vídeo deu. Então, além dos encontros de pessoas que encontram a gente e chora e agradece, esse que alcançou, Deus usou esse canal, humor, para salvar crianças na Índia, né? Então, Ou seja, alcançou não só você, mas outras pessoas também, né? Outras pessoas foram abençoadas. Abençoadas por conta do seu conteúdo. é isso. Gente, eu me diverti muito, mas também... Como que eu posso dizer? Saiu edificado. Eu acho que sim, Matheus. Cara, era impressionante, né? Tá... Não, porque foi uma conversa muito profunda, sabe? Eu acho que isso da gente usar uma coisa que vai ser engraçado, faz parte do cotidiano das pessoas, mas é simplesmente o embrulho, né? É uma porta de entrada, porque o que a gente está tentando é aproveitar essa oportunidade, a gente não, vocês, aproveitar essa oportunidade para entrar no coração dessas pessoas e falar com elas sobre o amor de Deus. Então eu acho que tem que ter muito jeito, tem que ter muito talento, tem que ter muito joelho no chão, como, né, a gente conversou aqui, para que as coisas não saiam de situações que são muito limites, mas que tem um potencial gigante de alcançar pessoas que outros ministérios não conseguem alcançar. Então que Deus continue dando criatividade, continue dando a paciência para lidar com as situações, né, que muitas vezes vêm, e continue abençoando vocês de um modo geral para que esse trabalho continue sendo feito. Amém, amém. Amém. E tem presente! Isso. Ah. Nem gosto, nem gosto. Eu queria muito uma dessa. Gente, a ecobag tá muito em alta. Oh, muito obrigado. Co-host também recebe, que é isso, Você tá gente? vendo? O Hope Hour não brinca, hein? Sabe quem nunca ganhou um presente desse? Não precisa dizer. Ah, deixa pra lá, né? Aê, Super bom, digo isso toda vez. olha. Nossa, eu só falei o nome porque eu achei que tava patrocinando. Ainda não, É menino. isso, super bom, tá perdendo tempo. Eu amo os snacks dessa empresa aqui, cujo nome não pode ser revelado. Não, a gente revela de bom coração. De bom coração. Agora. Ó, Vai escrever gente, pouquinho ó, nesse pautado, hein? Ó, pautado. Muito obrigado, gente. Isso aí dura o quê? 2 dias? Não, O que mais? Muito obrigado, gente, por Não, terem e ela foi vindo. logo no caderninho e eu fui o quê? Nas comidas. Você vê a diferença Cada um com seu da interesse. qualidade de cristão aqui. Não, e ela tá analisando cada coisa ali, ó. É que eu não brinco em Você vê serviços É. recebidos, viu? Isso aí é só um exclusivo bottom? para... Bota não, um negócio de celular. Ai, de celular. É, exclusivo para Tô blogueiros. precisando, hein? Talvez eu tenha quebrado. Não, acho que sai mesmo. É, Já aconteceu sai. comigo esse susto também. Ah, que legal. Depois a gente dá um Depois a gente tutorial. arruma a É. produção. Depois a gente- Obrigado, gente, por terem vindo. Deus abençoe mais uma agradece. vez É, também. só conheci Eu o também Igor de espero. nome, né? Ah, vocês se Ainda não conheceram tinha a aqui? oportunidade de se conhecer. Prazer, Prazer, Um Matheus. privilégio. Igor Matheus. O Matheus nome do Igor. meu irmão também é Igor. Ah, é? Igor? Não, mas é que o dele Igor, com R no final. É. Mas enfim. Ah, Eu tenho uma história legal pra Mas o dele também tem um H. Não, todo mundo É deve, uma deve miscelânea. chamar de Igor, né? Sim, todo mundo. É difícil. Só quem Mas olha só, conhece mesmo há um tempo. É porque o R o Rocha puxou. Era pra ser Igor Rocha. É isso Aí aí. ficou Igor Rocha. Igor Rocha.
É porque, na verdade, não é comercial. Termina com R, começa com R, não vai ser legal. Esse podcast... I-Go, nome de missionário. I go. I-Go. Eu vou para a rocha. Nossa! É isso. Fala! Nunca tinham chegado nisso, Nossa, né? vai ser Ou o nome seja, do foi meu um nome próximo canal no YouTube. profetizando. Eu vou para a rocha. Esse podcast tava muito caminhando pro fim. De repente ele... Um plot twist. Sabe o avião que às vezes ele tem que arremeter? Pronto, Ai, não Eu fala senti sobre que... isso. Eu senti... Sim, já arremeteu? Ixi, eu- ontem foi Eu já Santos Dumont lá no Rio sempre arremete. pra mim normal Mete já. o tempo todo, fica rodando lá. Já No... Teve entrou, um dia que era já pra entrou em outro parar. podcast que já dá pra... O que a gente aguenta Eu mais preciso de 2 mais horas? do vermelhinho. Aguinha. A ideia era Igor sempre mesmo ou foi um erro? Erro, com certeza. E o que eu dizia? Quando veio ao Brasil, o brasileiro aportuguesou e colocou um R no final, porque o russo, naturalmente, ele coloca um R no final das coisas e fala Igor, mas o original é Igor. Um dia, falando isso pro meu pai, ele disse, não, meu filho, é Igor mesmo, e eu escrevi errado. Aí eu Você tinha fui... toda uma explicação linda Isso. Aí pra eu dar fui para no as pessoas Google. ficarem de queixo caído. Aí eu fui no Google e escrevi Igor, significado, agricultor. Agricultor, Gente, eu nunca que peguei- trabalha com a terra. Eu nunca plantei nada na minha vida. A não ser Você aquela aula- plantou... aquela aula de Ei, ciência. você Calma. plantou o quê? Aquela aula de ciências que você não fala isso mais, porque você prega a palavra do Senhor nos Exatamente. Semente. Lá baixo. E agora eu digo, meu nome é Igor, agricultor. Agricultor. Sabe o que significa Wagner? É. Eu já falei isso nesse podcast, tá virando Acho que eu moda não já. sei. Aquele que constrói vagões. Que isso? Não É vou falar do profundo? meu. O que é, Brenda? Nossa, o meu é Eu sei o que é profundo, o meu é diferente. Eu sei o que é Brenda. Tem dois. Eu Mas, escolho- Brenda, Tem dá o pra bonito colocar e o um feio? significado legal? Eu prefiro o espada brilhante. Não, a outra é melhor. Fala. Aquela do outro planeta, né? Fala. Alienígena, ET. Do corvo que tu tinha procurado, eu falei, não, meu nome Ah, não é lembro, espada não brilhante. Aí, Igor, não, vamos ver isso aqui. Do nada, ele, corvo. Ah, Um negócio assim. Brenda não, eu significa corvo? Não, eu lembro que Brenda era coisa de outro planeta, não? Não era, não. Aquela que vem de outro planeta? Não é não? Não. Pequeno corvo fêmea. Não, é muito melhor o pequeno corvo fêmea. Brenda. E Pelo- Brendo, então, é pequeno Deve ser pequeno corvo macho. Mas- Mas Matheus, Mateus é dádiva de Deus. Que é isso? Presente. Você ganhou, tá? você ganhou, parabéns. Muito bonito. Ah, cara, Concurso muito de gospel, né? nomes. Vai ganhar uma outra sacola. Mais uma coisa ele tá ganhando do Novo Tempo. Eu acho Gente, que não devo mais convidar assim, ele. Uma semana no spa. Sabia que eu ganhei uma semana no spa com acompanhante? Levei minha mãe? Do Bom de Bíblia, né? Aham. O teu foi o quê? Ah, tu não ganhou, mas quem ganhou? Não, mas quem ganhou no caso, que não foi você? Foi A Cíntia, A ficou, Cíntia ganhou o quê? ficou uma semana no Cevisa. E ela postava stories e eu comentava todos os stories da Cíntia. Era pra ser eu! O meu foi vida na... Clínica Vida Vida Natural. natural. Eu queria muito natural. sentar naquele banco lá que tem Qual banco? aguinha. Nossa, Ah, é muito maravilhoso. E eu sofro de saudades até hoje. Mais um merchan aqui. sabia? completamente Deixa eu contar eu dei uma escapadinha um dia. Que é uma semana lá, né? Tu E você comeu faz um chocolate? detox. Você saiu pra comer carne. Chocolate antes fosse. Tu comeu? Tem uma, Saiu tinha uma pro senhora Chivas. lá, que agora não tô lembrando o nome dela, muito gente boa. Um amorzinho. Ela já tava, tipo, 2 meses lá. Ela tinha um carro. Ela falou assim, vamos lá no centro, você dirige pra mim. Aí eu levei eu e a senhorada toda dentro do carro. Eu e minha mãe. Bora, a gente come um pão com linguiça, que tem muito gosto de pão com linguiça não, mas era alguma coisa assim. Não, a E galera, aí a gente galera foi. não pode ver, não pode mais ver esse podcast. É, Só pra gente, serviço. Já Cevisa, cortou. Me procurado. perdoem, Corta essa gente. parte. Não foi Cevisa. Foi vida... Ah, Vida Natural. Vida Pior Natural. ainda. Ai. Vamos Aí aterrissar esse podcast? Me perdoe, vida natural, mas foi quase detox, assim. Quase 100%. 90% detox. Tudo bem. Obrigado, gente, por terem vindo. Valeu. Obrigado a você, mais uma semana aqui com a gente.